Salve, rapaziada! Salve, pessoal, tudo bom? Moldura nova. Hoje tamo com um estilinho que vocês têm saudade que eu sei. Aquela obrinha bem metropolitana com um Gosto. plotinho vingativo. Essa Eu gosto de obra com dinheiro, e esta obra tem dinheiro, então só obra bora. tem uns acontecimentos peculiares e a arte até que é bem interessante, sei que vocês me entendem. Então, sem mais gostei. enrolação, vamos dar-lhe. Em um prédio qualquer, alguém tá falando pra uma mulher que o presente de casamento vai ser 1 milhão de ienes mais 120 mil, dando um total de 8 milhões. O garoto Porra. põe a mão no peito e fala que vem juntando dinheiro faz 11 anos só pra esse momento. Porém, se ela pedir mais 1,6 milhões, ele realmente não tem como conseguir. A mãe fala que ele é um louco de colocar as coisas assim, ela não tá vendendo a filha dela. É só que pra entregar a filha dela, ela precisa ver sinceridade. E no caso, essa sinceridade é demonstrada com dinheiro. Essa trouxa que rechonchuda isso? aí de fundo é a namorada do nosso protagonista, chamada Kawasaki Masa. E o pai dela, chamado Yoshio, fala que depois que o garoto perdeu os pais, ele ficou sabendo que ele recebeu um belíssimo apartamento de herança. Se ele desse o sinal, ele conseguia algumas pessoas pra comprar isso dele e ele então poderia ter o dinheiro. Pelo O Yuki, que é casamento? nosso trouxa, fala que não pode só sair vendendo assim as coisas que o pai dele deixou. A mãe, chamada Tamae, fica com raiva e fala que o maldito não quer vender porque não ama a filha dela. Ela Então não amo mesmo, não amo os pais, não quero saber nada disso. Adeus, adeus, adeus. Vou viver minha vida com os meus milhões que eu consegui porque eu sou foda. E é isso, tchau, tchau. manda a mãe parar e então se aproxima do nosso Fim do rapaz. Um tempo depois, eles já estão lá na parte de baixo do prédio. E ela pergunta pro nosso protagonista se ele realmente não consegue esse 1,6 milhões. Ele tem que ter uma solução. Porém, o protagonista pede pra ela entender a situação que ele encontra. Ele realmente não tem mais da 1 milhão. Tem que arranjar uma solução pra conseguir 1 milhão. onde tirar dinheiro. Porém, essa maldita, por mais que seja gostosinha, desgraçada, porque manda ele conseguir dinheiro com a agiota, avisando que é difícil namorar Que? alguém que não sabe nem como ganhar dinheiro. Nosso protagonista é todo arrumadinho no estilo, mas até esse trouxa aí sofre na mão das mulheres, pra você ver como as coisas são. E ele fala que tudo bem, ele vai tentar psicopata. achar uma forma de conseguir esse dinheiro. Maluco, desgraçado, por que vai fazer isso? Com isso, vai embora falando que assim que ele conseguir, ele vai voltar e então eles vão poder se casar. Ela diz que tá esperando ele cumprir com a parte da responsabilidade dele. Assim, E a tua? então, muda pra um café. Qual é? Os amigos perguntam pro nosso garoto se ele realmente vai almoçar só isso. Ele explica que tá tendo que juntar dinheiro pra algo mais importante que comer. Ali do lado tá a futura esposa conversando com uma garota, mas acho que ela nem sabe que o trouxa trabalha aí. A garota quer saber onde tá o dinheiro da massa se ela não tava se casando com aquele milionário, filho de um cara que era dono de várias empresas. A massa responde que aquele outro cara lá era um maldito que só deu 100 mil pra ela. A amiga pergunta do atual e ela responde que esse aí é pior ainda. Ele tem um prédio do pai que recebeu, porém não quer vender pra dar o dinheiro pra ela. A amiga fica meio confusa e pergunta qual é o plano da vez. É aí que a massa revela que ela tá grávida, então infelizmente vai ter que se casar com esse maldito. Porém tá tudo bem, assim que o bebê nascer, ela se separa dele e divide metade da construção que ele vai receber do pai, perfeito. Uma garota muito honesta, realmente. Obviamente, nosso corno manso tá ali se levantando com ódio sem entender. Desgraçada. Claramente, ela não percebeu que é o trouxa porque pede pra ele buscar um pouquinho de água. Obviamente, ele não quer se virar e ela continua ali batendo na mesa querendo saber por que ele não responde. Nisso, ele só se retira enquanto a maldita xinga. Já na sala Meu de Deus. funcionários, o trouxa tá lá agachado chorando. De repente, ele recebe uma ligação de alguém pedindo pra ele buscar uma tal de Saki-chan no aeroporto. Ele diz que tudo Vai de divórcio já, finaliza. Nem divórcio, porque ele não se casou, então não faz nada. E divisão de bens é em relação ao casamento. Em relação ao filho, é só pensão. Pensão é barata, basiquinha, tranquila. bem, já que Comparado acabou com a hora isso, dele no trabalho de meio período. O coitado tá ali embaixo do chuveiro desolado. com rapaz. toalha. Chorando e gritando que aquela maldita só fala sobre dinheiro e dinheiro. É só com isso que ela se importa. É quando do nada o sistema mais simples do mundo aparece, fi. Falando que ele sofreu demais nessa vida e por isso ele fez uma alteração na economia global. Oi? Calma, primeiro. Se alguém sofreu demais, cadê meu sistema? Cadê? Tô vendo não. Segundo, economia mundial? Basicamente, tudo desvalorizou E? 1 milhão%. Enquanto, por outro lado, o dinheiro dele se mantém intacto e ele ainda ganha 5% por dia, o que dá um total de mais 5 mil ienes. Muito O maluco bom. só pensa que tem algum maluco gritando por aí e vai embora desse lugar. Ele entra no ônibus e pergunta quantos ienes está a passagem até o aeroporto. De repente, do nada, os caras dão risada, falando que o maluco tá conversando sobre gastar em ien pra pegar um ônibus. Os dois no banco atrás falam que se o idiota ganhar 100 por mês, já é bom o suficiente. Pra quem não sabe, o 100 basicamente vale 1 centésimo de um ien, né? Então é tipo 1 centavo dividido por 100.
Nosso rapaz Meu tá meio Deus. confuso, sem entender até porque uma passagem para o aeroporto custava uns 1.000 ienes, então o que esses loucos estão falando? Ele manda o motorista falar logo quantos ienes que custa porque ele quer embarcar. Quando de repente um cara de terno fala pra ele parar de entrar e ficar falando sobre gastar em ien como se fosse um milionário. Claramente o garoto era pobre pela roupa que tem, então devia parar com essa besteira. O Yuto fala que deve estar lidando com um monte de maluco, é claro que ele tem pelo menos uns 200 ienes pra pagar essa passagem. O cara dá risada e fala que ele é louco se realmente tem 200 ienes. É impossível alguém com essas roupas andar com um tanto dinheiro assim no bolso. Nisso, o cara do terno tô disse que cansou das entendendo, gracinhas não. do jovem, ele podia se sentar, que ele pagaria os 200 da passagem dele. Nisso, o Yuto tá olhando em volta, se perguntando se por acaso tá num show, algum tipo de evento, só que não tinha Seria interessante um manhua que a pessoa realmente tá num show de Truman. uma câmera. Nisso, o motorista fala pra ele se sentar logo que eles precisam partir. É quando o nosso querido Yuto saca 2 moedinhas de 100 ienes e fala que tá ali. Na hora, o olho de todo mundo brilha, querendo saber como que essa criança tem tanto dinheiro. O cara do terno na hora tem certeza que isso é falso. Como é que uma criança vai ter uma moeda dessas aí? É quando o Yuto se lembra da voz que escutou no banco e se pergunta se aquilo realmente é verdade. Quando o prota assimila o sistema, assimila que compreende que tem um sistema, a obra muda e agora que fica bom. Ele oferece a moeda pro Bora lá. motorista e pergunta se ele pode dar o troco. Porém, o cara fala que vai ser muito difícil dar troco pra tanto dinheiro, eles teriam que conversar com os donos da empresa antes. Na hora, nosso protagonista percebe. Não só os 100 ienes dele estavam valendo muita coisa, como todo mundo tava sedento. Pra não se complicar, ele sai do ônibus. Nesse momento, um novo celular estava custando 100 e até uma bolsa de marca custava no máximo 17. O próprio Rolex custava 1 ien, o que deixa ele confuso sem entender o que vai fazer com essas notas de 10.000 ien. Parece que essa moeda nem mais é aceita, então talvez ele vai ter que ir no banco para descobrir. Um tempo depois, o número dele é chamado. A garota dá bom dia e quer saber como pode ajudar ele hoje. Nosso rapaz fala que tá ali pra fazer um pequeno depósito e ela quer saber a quantidade. Ele diz que são apenas 100.000 ienes e gostaria de abrir uma conta pra conseguir gastar isso de forma fácil online. Vai ser cliente VIP A cara da já. mulher assusta, falando que ela não consegue lidar com tanto dinheiro assim não. Ela teria que chamar o manager. As notas então começam a ser autenticadas. E a mulher vem toda sua no frio, falando que é inacreditável que são notas genuínas. O sistema até explica que a forma que o dinheiro é utilizado mudou. 1 ien é igual a 100, que é, né, o número 100, só que S-E-N. E 100 Ok. cents é igual a 1000 rin. Então, né, mano, que moeda complicada. Mas deu pra entender, né? Basicamente, um vale 100 vezes mais que o outro, é isso. Um tempo depois, já na sala VIP, ele pergunta se ela terminou a verificação. Ela fala que sim e que confirmaram o depósito de 100 mil. Porém, ela quer saber se ele realmente vai colocar toda essa quantia ali. O danado fala que sim, mas é pra deixar só uns 3 ienes porque ele tem algumas continhas pra pagar. É quando, de repente, a porta abre. A massa entra com um velho falando que fez exatamente como ele pediu e ela vai se casar com aquele trouxa. Agora que ela se tornou uma mulher casada, a relação deles ficou muito mais excitante. Essa daí é uma maldita mesmo, alguém dá uma palada na cabeça dela. O velho ainda dá uma analisada no produto e fala que roubar a mulher de outro cara realmente era uma boa aventura. Que desgraçado. É quando o Yuto de bracinho cruzado lá de dentro fala que nunca esperou que ela fosse uma mulher assim. Ela toda torta não sabe por que ele tá lá. E pergunta se ele chegou pra pedir aquele empréstimo que ela falou pra ele fazer. Porém, nosso menino já vai direto ao assunto e diz que nunca ia gastar dinheiro pra se casar com um lixo como ela. Estranhamente, a maluca só diz que ela é bonita demais pra ter só uma pessoa. É natural que alguém com a beleza que ela tem tenha um esposo e um namorado. Estão vendo isso? Realmente, essa daí, né, faz o meme do Woman. Nosso garoto só se levanta, falando que ela é a pior que ele já viu mesmo. Meu Ele tá se Deus. retirando já que o depósito foi feito. Porém, é quando a garota da empresa fala que o manager da região também tava querendo falar com o nosso menino. Só que o velho é um patrocinador da massa, fala pra ele ficar ali parado, até porque ele insultou a garota e não vai sair assim não. O Yuto, pelo visto, é confiante na briga, que fala que se o velhão quer cair na pancada é só falar. Porém, É o isso. cara fala que, pelo visto, o garoto não sabe quem ele é. O presidente do famoso grupo Tenryu, que nesse ano, só de taxa, teve que pagar dezenas de ienes. Se ele quisesse, poderia acabar com todas as transações do garoto nesse momento. Assim que ele vê uns guardas se aproximando, fala que a hora do menino ser expulso chegou. Porém, o guardinho explica que o garoto é o VIP entre os VIPs. E nisso, um cara chamado Boukatsu entra todo torto, se apresentando como administrador da região e falando que é um prazer o conhecer. Ele ficou impressionado em saber que alguém depositou 100 mil ienes e por isso ele já vai receber agora um cartão Diamond Black. Nosso garoto só agradece enquanto a trouxa da ex e o cara tá ali falando que esse menino com certeza falsificou dinheiro pra depositar tanto assim.
A ex-trouxa tá falando que é verdade, até porque ela sabe que esse corno aí não tem tanto dinheiro não. Porém, o Bokkatsu responde que não quer ver ninguém questionando a autenticidade do dinheiro que eles já haviam processado. Por causa disso, eles teriam que reconsiderar a parceria que eles possuíam. O velhão trouxa na hora vem desesperado dizendo que eles não podem fazer isso, até porque se bloquear o dinheiro dele nesse banco, ele vai ir à falência. Nisso, a Mardita já grudou nas coxas do nosso rapaz, falando que errou ao ficar do lado daquele velhão. A verdade é que... Agora com o dinheiro, sei. Bonito e promissor. Porém, nosso garoto só manda o manager chutar esse bando de lixo pra fora. E com isso, o velho corno agora é tirado. Já no aeroporto, o nosso rapaz sabe que... O velho nem é corno, ele colocou os chifres no prata, é diferente. Que a Saki já deve ter chegado. Ele tem certeza que ela deve estar impaciente quando de repente alguém toca nas costas do garoto. Muito redondinha essa menina bem saudável, fala que agora também ele tá acho. devendo uma por ter feito ela esperar tanto assim. Ele pede desculpas falando que vai comprar o que ela quiser, e essa daí é a garota humilde que pede um sorvetinho. O trouxa do Yuto já tá tem apaixonado, prata? falando que ela é adorável. Já tem outra? Como assim? Como sempre. Enquanto fala que eles poderiam sair pra beber alguma coisa. Eu acho que ele chamou ela pra um Starbucks ali, só que ela fala que no aeroporto os preços é abusivo. É bom saber que é assim no mundo inteiro, desgraçados. Rapaz, do nada que é assim mesmo. dando uma ombreada no nosso garoto. Um cara que diz ser da classe da Saki fala que vai bancar eles, até porque o garoto não parece ter condições. Os amigos da risada falando que é melhor aceitar o convite, e nisso o protagonista pergunta pra ela se conhece esses caras aí. Ela responde que falou com eles ontem porque parece que eles vão ser colegas na mesma universidade. Porém, segura no braço do nosso garoto e fala que é melhor eles irem embora porque esses aí são esquisitos. O Shinji fala que a garota vai se arrepender de estar negando a oferta. E a amiga dele manda ele parar de insistir em ficar ajudando esses pobres. Porém, é aí que uma missãozinha aparece pro nosso rapaz. Opa. Em 2 horas, ele teria que gastar 1 ien. E de bônus, receberia uma melhoria no físico. O danado virou o rei da moedinha e já joga lá pra cima falando que esse é o momento perfeito. A outra trouxa ali ainda tá grudada no Shinji, falando pra ele esquecer esses pobres logo. Ela abre a boca pra falar que a garganta tá seca. Essa garota, no mínimo, é peculiar. E o cara ali diz que vai pegar alguma coisa pra ela beber. Rapaz, eu não sei se isso aqui é uma indireta muito direta ou se eu tô... Eu acho que foi direta. Peculiar no mínimo. Pareceu. Quando, de repente, uma multidão passa esbarrando no trouxa. O corninho manda todo mundo olhar melhor pra onde estão passeando, só que é ignorado. 2 garotas comentam que parece que tudo tá de graça no Starbucks hoje. Obviamente, os 3 trouxas ali ficam meio confusos, já que isso não faria sentido algum. Ele vai até a caixa e pergunta se tudo tá de graça, e ela diz que, por enquanto, sim. O querido cliente ali do lado iria cobrir tudo pra todo mundo. Nosso garoto fala que hoje tá quente demais e teria um café geladinho especial pra todo mundo. Pô, que maneiro. Obviamente a Saki tá ali aproveitando, quando de repente o Shinji pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Nosso menino fala pra ele não se preocupar, queria bancar um pra ele também. Óbvio que o Shinji não aceita a oferta e fala que não é pobre pra ter que ficar pedindo pra alguém bancar um Starbucks pra ele. Então por que vai correndo pra vir aqui? O cara não deve ter falado nisso, né? Porque claramente tá todo mundo encarando ele com a cara de que quer matar. Nisso, ele se vira para o nosso rapaz e manda ele calar a boca, fazendo que ele nunca esteve no exterior e então tem que parar de ficar bancando milionário. Porém, pelo menos a multidão nesse lugar faz algum sentido. Eles estão mandando o riquinho calar a boca, já que ele não tá bancando nada pra ninguém e sumir dali. O trouxa, isso. Caramba, sabe, pesado. O cara foi espancado e pisoteado. Mereceu, Isso que eu chamo de engraçado. amor pro Starbucks. O cara realmente tá triturado no chão. O pessoal Não, amor pelo Starbucks, era amor por não gastar dinheiro. É pergunta diferente. se os 2 amigos ali tá com ele, que obviamente responde que nem sabe quem é o trouxa. E nisso o Yuto fala pra não tentar dar em cima da irmã dele com esse trocadinho aí. Rapaz do céu, que desgraça. Por que tinha que ser irmã, né? Espero que seja irmã chinesa no sentido que os chineses chamam todo mundo de irmão, tá ligado? É amiga e irmão. Espero que seja esse tipo de irmão. Com isso, Calma, pode ter uma amiga no futuro. eles vão embora. Ela com esse shortinho enfiado na bunda, perguntando se tá tudo bem e ele ter gastado Calma, tanto irmão. dinheiro. Nosso rapaz só fala que pra proteger ela não existe dinheiro que seja muito. Você é um Chad, garoto. Um tempo depois, eles estão esperando um táxi e a missão foi completa e com isso ele recebeu o bônus. Pelo visto, nosso garoto teve dificuldade de gastar 1 ien. Comprou aquilo lá pra todo mundo e não tinha sido suficiente. Parece Meu que ele teve Deus. que gastar com algum tipo de investimento aí, mas agora conseguiu uma pílula que aumenta a força dele. Nisso, a Saki tá perguntando cadê o táxi que eles haviam pedido. Um carrinho vermelho se aproxima e ela fala que esse é muito maneiro. Uma garota de cabelo preto pergunta o que o Matsushima Yato tá fazendo ali. Nosso garoto fala pra manager Yang que ele veio buscar a irmã e vai levar ela agora pra universidade. Pelo visto, essa menina aí é alguma coisa do trabalho dele, imagino, porque ela fala que ele tem uma apresentação importante essa tarde.
Nosso protagonista não tá mais Apresentação? precisando de dinheiro, porém o projeto dessa tarde é algo que ele vem trabalhando há muitos meses pra entregar. E a Saki falou pra ele não se preocupar que ela vai junto com ele. Além disso, ele tinha que aproveitar a chance de ficar pertinho de uma mulher tão linda quanto aquela. Nosso menino manda ela não dizer essas coisas, até porque ele não tem uma relação assim com a manager. Ela pergunta o que eles estão falando e nosso garoto só pede uma caroninha. Enquanto tá pensando que passou a vida inteira sendo um pobre, então não quer perder a chance de fazer nem um centavinho. No carro, ela fala pra ele dar uma olhada nos materiais da apresentação e se preparar. Até porque se esse projeto passar, ele vai receber um bônus de muitos ienes. Ele diz que sabe que tá caindo nos truques dela, mas vai fazer o melhor dele. Rapaz do céu, essa manager aí trabalha duro, digamos assim, e tá com a mãozinha peculiar dando uma beliscada no garoto. Ele manda ela parar com um truquezinho, porém ela sorridente fala que ele devia ficar feliz dela usar algum truquezinho nele. Ai, desgraçada, você tem razão. Um pouco tempo depois chega na empresa. Um manager chamado Ogata Kousuke fala pra ele jogar tudo isso fora. O protagonista quer saber o que ele quer dizer com isso. Pelo visto, esse cara vai assumir a função do nosso rapaz e falou que ele nem mais precisa vir. O mano jogou tudo no chão e nosso garoto fala pra ele devolver. Porém, o cara já vem pra dar um tapão perguntando se ele quer resolver isso na briga. Só que o trouxa se ferrou porque ele acabou de ter a força triplicada e já vira o braço do cara jogando no chão. Enquanto o trouxa chora se perguntando como esse maldito ficou tão forte, alguém manda ele soltar essa mão. Pelo visto, é um outro chefe de lá que fala que nosso garoto tem pouquíssimas habilidades e é por isso que a apresentação dele vai ser feita pelo Ogata. Porém, o Yuto reclama, falando que eles não podem simplesmente ignorar que ele fez esse projeto desde o começo e entregar pra outra pessoa. O cara ia falar que tanto faz quando alguém bate na mesa e diz que não vai deixar isso acontecer. É a nossa manager Yanaka que eu já tô gostando bastante, falando que o projeto foi feito pelo Yato, então é ele que tem que apresentar. O cara tá todo torto, perguntando por que não deixam ele apresentar. E ela só explica que ele não é capaz, até porque não consegue o projeto. Até parece que ele, que mal entende do que tá acontecendo, vai saber fazer isso direito. O cara só aponta e diz que tudo bem, mas logo eles iriam resolver isso. Com isso, ele vai embora enquanto ela fala pro nosso menino não se preocupar e se preparar logo. O danado tá só pensando que ela é focada no trabalho, mas ao menos trata ele com muito carinho. Um tempo depois, na sala de conferências, ela diz que a apresentação acabou ali. O vice-presidente chamado Akira parabeniza, falando que eles excederam as expectativas. A Yanagi primeiro parabeniza nosso garoto com as mãos e depois usa uma magia de altíssima densidade para empurrar o garoto, coitado. Nisso, o cara do bigodinho fala que quando o presidente chegar, eles discutiriam como resolveriam as dívidas. A Yanagi tá confuso. Entendi essa magia. Falando. É quando o cara de antes entra falando que, infelizmente, parece que a folha de pagamento tá com algum problema. Eles estavam devendo centenas de ienes e nesse ritmo não ia dar pra pagar o salário de ninguém. Ela responde que é impossível, ela sempre checa isso. Porém, o cara só responde que ela foi enganada pelos velhos e parece que aqueles cálculos eram todos falsos. Ela avisa que isso não faz sentido, a não ser que tudo fosse uma armadilha desde o começo. O cara só revela que sim, né? Caiu na armadilha trouxa. A Yanagi, com raiva, diz que isso é injusto. Ela vem dando sangue e suor por essa empresa, então como eles podem fazer algo assim? O cara só ignora e fala que a empresa vai ser vendida para aquele cavalheiro ao lado por 90 ienes. A Yanagi, coitada, tá até chorando, menina. Falando que 90 ienes era barato demais. Isso era tirar vantagem dos fracos. O Prota vai pagar 150 e enche. É muito pouco pra Prota, mas enfim. O trouxa, porém, dá risada, falando que tanto faz, até porque não é como se ela tivesse dinheiro pra dar uma contra-oferta. Com isso, o presidente Kinoshita entra. Agora que eu fui perceber, eu acho que esse do bigodinho é aquele cara lá, dono do banco que nosso protagonista fez o depósito. E os dois estão conversando sobre um tal louco da cidade aí que investiu 100 mil ienes. É aí que ele percebe o Yato ali e pergunta o que o garoto tá fazendo. Na hora, o velho que entrou quer saber se esse é o garoto dos 100 mil e o cara confirma. Ele vem todo torto se apresentando como Kishinota, o presidente, e diz que é uma honra o conhecer. Enquanto o trouxa do Ogata não entende porque os dois presidentes parecem estar querendo lamber as botas do garoto. Na hora, os caras o esculacha falando pra ele não se envolver com a pessoa que fez o depósito de 100 mil ienes. O Yuto, na hora, quer saber se o cara vai seguir com esse plano de comprar a companhia por 90 ienes. Óbvio que agora o cara tá todo torto, falando que é melhor deixar esse assunto pra lá e ele não quer se envolver com o garoto. Porém, o Yuto não quer deixar as coisas serem resolvidas assim não. E fala pra Yanagi que eles deviam dar uma arrumada em como as coisas funcionam ali. Já avisando aos investidores que o Ogata estava por trás de um plano pra endividar a empresa e vender ela por baratinho. Obviamente, os investidores e o cara do banco dizem que na hora vão começar uma investigação. O trouxa do Ogata tá tentando mentir, mas tarde demais, fi. Cena seguinte já foi parar nos jornais por desvio de dinheiro. Alguém então tá colocando um vinhozinho agradecendo pelo dia de hoje.
Ah, desgraça, eu achei que já era no quarto, mas a gente ainda tá no Pô, restaurante. calma! Que isso? Eu sei que ela brinca um pouco pronta, mas que isso? Calma lá. Com ela falando que ele salvou a vida dela, então eles têm que brindar. O Yuto, obviamente, diz que vai deixar com que ela administre aquela empresa de agora em diante. Ela tá vermelha igual um tomate, falando que não tem certeza que tá preparada pra isso porque é facilmente enganada. Se levanta e diz que, porém, se ele vai confiar tanto assim nela, eles precisam brindar mais de perto. Tudo isso para ela tropeçar igual uma idiota. Ah, nosso garoto salvou ela de um jeito até que comum. Achei que ia ser um daqueles salvamentos bem peculiares. Não, tá bom. Porém, Ué. parece que machucou o tornozelo e pede pra ele levar ela lá pra baixo, mas não fazer nada de estranho. Nosso menino tá carregando ela ali como se ela pesasse 16 gramas, dizendo que tudo bem. Um tempo Ela tá depois, forte foi até agora? um quarto e colocou ela na cama, falando que agora ele tá indo embora e ela pode descansar. Porém, assim que o garoto se vira, ela manda o ataque da cobra certeira. O movimento Essa da ataque perna é foi bom. rápido e ela puxou o garoto no movimento cruel, avisando que às vezes ela é enganada, mas dessa vez foi ele que caiu no golpe. Rapaz, só que nosso garoto vira o jogo e parte pro ataque. Com isso, ele ensina pra ela como jogar a top lane de Riven e fazer vários combos. Um tempo Não, agora eu quero saber que jogo é esse. Falando do LOL. Eu pensei que era o nome de um jogo. Que desgraça é essa, irmão? Vai falar do LOL pra casa do desgraça. Porra! LOL! LOL! Tem jogo bom, mano. Vai falar do LOL. a menina tá até reclamando, falando que não acredita que esse garoto magrelo conseguiu aguentar 6 horas de partidas seguidas. Ele todo torto fala que é culpa dela por ficar provocando. Se foi assim que ela provocou, realmente ela é a culpada dessa maldita. É, E como eles concordo. estavam na MD5 pra subir pro ouro, iniciou Para de falar em LOL! Desgraça! mais uma partidinha. Rapaziada, o dia já acabou e nosso menino recebeu uma nova missão. Dessa vez é gastar 50 moedas até o fim do dia. Ele pergunta por Nem que eles não dão mais consegui ficar pra investir empolgado. na companhia. O cara fica falando do LOL daqui, ó. LOL. Porra! Tanto jogo bom. Vai jogar um Zelda. Vai jogar um Mario. Vai jogar um Halo. Vai jogar um God of Só War, que sei ela lá. agradece e diz que não. Primeiro, eles tinham que se recuperar dos danos que foram causados recentemente, e isso já era suficiente para eles chegarem no próximo nível. Nisso, dá um beijinho no garoto, falando que essa é a forma mais fácil de pagar os acionistas. Estranhamente, a garota tá com dificuldade de ficar em pé ali. Ela cai no chão falando que é culpa do maldito e ele manda ela tirar o dia pra descansar. Porém, com as pernas de miúdo toda bamba, ela fala que não. Ela tem ao menos força pra tentar andar um pouquinho. O preguiçoso, por outro lado, diz que tá na hora de dormir mais um pouco. Porém, é quando ele recebe uma ligação de um tal de Yamaguchi falando que a tia tá no hospital. A cena então muda pro hospital Musashi e nosso garoto tá ali do lado da cama da velhinha. E a mulher diz que nunca esteve tão doente quanto nesse momento. Nosso garoto fala pra ela não se preocupar, que deve ser só a fadiga do ano alcançando, mas já ela ia tá melhor. O Yamaguchi é o melhor amigo do nosso protagonista, e eles estão conversando sobre como ele sempre passava um tempo na casa do cara. Essa tia cozinhava e ele comia tudo, então agora ele pede pra que ela coma um pedacinho daquela batata. Eu acho que é uma batata? Batata? Aqui, acho que é uma maçã naquele É uma maçã. O Yamaguchi tava pensando em pedir um dinheirinho emprestado pro nosso rapaz. Mas vendo os escândalos que estão envolvendo a empresa dele, sabendo da situação, ele decide deixar isso pra lá. É aí que uma Eita. enfermeira com os dois Ah, médicos porra. em bolona entra, falando que a sala 42 é ali. Um calvo fala que a senhorita Yamaguchi tem que ser movida de quarto. O filho, obviamente, quer saber o que tá acontecendo. Ele já havia falado que vai pagar as contas em alguns dias, então eles não podem expulsar ela assim. Porém, é quando uma enfermeira revela que eles receberam uma doação de um cara misterioso de 1 ien. E é por isso que ela vai estar sendo movida pra sala VIP. O cara parece desacreditar sem saber quem deu 1 ien, e a mulher diz que eles já confirmaram. Olha lá, pronto. Com isso, os médicos trembolona tá até levando a mulher no colo. Aí Estranhamente, tá toda feliz, falando que quer ficar bem perto desses doutores. Estranhamento não, faz sentido, pô. Nós que ficamos adorando as mulheres daqui. E ela não pode adorar os homens? Que hipocrisia é essa, A Momo? mulher, então, toda alegrinha, elevada. Já na sala de Deixa ela tratamento feliz. especial, Ela os merece. caras estão fazendo até as dancinhas pra ela. Que isso, rapaz? O Yamaguchi fala pro nosso Pode não. garoto que ele deve estar sonhando com isso acontecer. Era tudo que ele mais precisava. Nosso garoto mete-lhe um soco na barriga falando que tá aí o que ele quer então. O menino quase morreu, ele esqueceu que ele tem força extra agora. E o Yuto fala que esse é o preço por ele ter escondido e não pedido logo ajuda. O amigo pede desculpas, falando que ficou com receio. Porém, o protagonista fala que de agora em diante, se ela precisar de qualquer coisa, é só falar com ele. Nosso menino então completa uma missão secreta e recebe de bônus o talento Meus Olhos São uma Régua. Assim como a gente, ele não tem ideia do que isso quer dizer, mas tudo bem. Enquanto isso, num quarto especial, Ok. logo ali do lado.
Uma garota chamada Yamada Mika pergunta se é pra chamar o irmão mais novo. O cara na cama fala que não vai ser necessário, é só que o voo foi muito longo, mas já ele se recupera. Ele então entrega uns documentos e fala que esse projeto é muito importante pra companhia, então não podem falhar. Como ela tem experiência com algo assim, ele tem certeza que ela vai conseguir lidar com isso. A Mika fala pro pai não se preocupar, que ela vai dar o melhor dela pra garantir que tudo dê certo. Com isso, ela já tá saindo pra ir chegar a tempo na universidade. Porém, no meio do caminho, uma velha fala que aquela garota com certeza é a filha com todos os recursos. Ela se aproxima e, de repente, para bem na frente da garota e se joga no chão. Segura as pernas dela do nada e fala pra ela olhar pra onde tá andando. A Mika fica meio confusa, porém os velhos ali na frente falam que viram claramente ela empurrar a senhora. O outro já chega perto, falando para dizer logo à universidade que estuda que eles vão denunciar esse comportamento. Porém, nosso rapaz vamos lá. segura ela, falando pra tomar Agora cuidado sim e vai não dar cair. bom. Como ele observou uma parte muito interessante por tempo suficiente, ele descobre o tamanho exato que era um F-36. Ele dá uma Seria isso. pensada e fala que nem ferrando era um F-36, aquilo era um B ou um C, então esse sistema deve estar maluco. Enquanto a véia tá nas pernas da menina, falando Meu, que tá F? Eu não machucada e entendi pedindo nada. por socorro. A Mika trouxa diz que realmente tava com pressa, então talvez tenha esbarrado e nem percebeu. Porém, o Yuto fala para não admitir um negócio assim, senão vai cair na armadilha dos trouxa. Ela fica confusa com esse negócio de armadilha, enquanto ele tá se perguntando como é que funciona essa nova habilidade. E ele então conta pra garota que quando elas estavam a uns 3 centímetros de distância, a mulher começou a se jogar. Pra ser sincero, 3 centímetros é bem pouco assim, rapaz. Realmente, mas é tudo tipo bem, né? isso. Além Joga- disso, tinha várias câmeras posicionadas pra fazer com que 3 parecesse que ela centímetros. esbarrou. Ele achou muito estranho que tinham tantas câmeras pegando as imagens de Agora vários que eu tô pensando, certo? Pô, pelo amor de Deus, 3 centímetros é muita coisa. 3 centímetros dá pra fazer muita coisa, momo. Tá reclamando 3 centímetros? ângulos. A Mika fala que realmente é suspeita, ele diz que só tá alertando. Mas ela devia tomar cuidado com isso, já que pode indicar que talvez ela tenha deixado alguém brava. Nisso, a Mika vai até a mulher, pede desculpas e fala que infelizmente não esbarrou nela. Porém, a velha diz que ela é uma sem vergonha de falar algo assim quando tantas câmeras pegaram o que ela fez. A Mika fala que se esse é o caso, eles podem dar uma olhada na câmera do hospital. Só que óbvio que iriam desacelerar as imagens em 1000 vezes, já que essa tecnologia tá disponível pra ver o exato momento que a velha caiu. Que tecnologia é essa? 1000 vezes? Assim que a garota deu essa ameaçada, os trouxas obviamente saiu correndo. Ela teve certeza que era um bando de Será que ela jogou o verde e colheu o maduro? charlatão, e o Yuto perguntou se realmente esse hospital tem a tecnologia pra algo assim. Porém, a danadinha respondeu que é mentira, ela nem tem ideia de qual é a câmera do lugar. Com isso, os dois perceberam que eram dois safadinhos. Já vi a próxima vítima que vai ficar com as pernas bamba. Ela então se apresenta como Yamada Mika e agradece pela ajuda. Calma lá, Nosso momo. garoto foi dar as mãos, porém ela só virou e saiu andando, falando que se ele quisesse, podia visitar ela na universidade. O Yuto ficou Ok. se perguntando se essa menina não tá suspeitando de nada. Como é que chama alguém assim do nada? É que ele nota que já eram 6 da tarde. De volta no apartamento, ele decidiu assistir umas streams pra ver se dá uma animada no dia. Se tem uma coisa que acontece em obras chinesas, é um duelo de streamers na qual o nosso rico vai doar. Sempre que eu vejo isso, eu me pergunto, será que realmente tem algo assim na China? X1 de streamer nas plataformas que ganha quem faz mais doação? Eu não... Tem isso. Até no TikTok em todo mundo tem isso. Eu não uso TikTok, mas eu conheço um pouco. Que eu posto uns shorts lá. Shorts porque eu falo no YouTube. Mas se for upar no TikTok, são TikToks. Eu upo bastante lá, então sei de umas coisas que acontecem. Acho que tem isso nas lives. Isso aqui, mano. O que eu sei é que tem uma garota ali falando pra eles apoiarem a Ukati, mandando um beijinho com muita saúde. A outra garota ali, chamada Kumatão, pede por mais votos pra não perder. A Ukati fala que pelo visto ela vai vencer e se pergunta qual vai ser a punição da outra. Como a garota é uma gamer, talvez eles deviam obrigar ela a jogar com os pés. O talento de análise do tamanho das coisas se ativou, né, rapaz, depois de ficar encarando. Nisso ele escreveu que a perna da garota era bonita, porém a proporção era estranha, já que a mesa tava meio deformada. Aí o Kashi, com raiva, fala pra ele parar de inventar, já que ela tem esse corpo desde o começo da stream. Eu acho que ela devia falar que tem um corpo desde o começo da vida, né? No caso da vida não, né? Porque ela Exato. foi crescendo, mas deu pra entender. O que não deu pra entender é porque nosso garoto já Não, tomou um bloca. bloco no meio segundo. Obviamente que a danada vai voltar a fazer sua dancinha e a gente já sabe que nosso garoto vai aprontar. Se não dá pra interagir com uma, ele vai falar com a outra, obviamente. A Akuma-tan tá desesperada, falando que o PK tá acabando e ela precisa de ajuda. É aí que alguém faz a doação de 5 iates pra garota. Obviamente que as duas trouxas, né, fi, fica impressionada, deve ter custado 30 centavos essa desgraça. E no mesmo instante, a Akuma-tan começa a dominar o duelo. Já fica toda feliz agradecendo.
Enquanto a Yukashi sabe que esse Ah, entendi. A Kuma, porque Kuma é urso, então. Porque, acho que de Kuma, porque, por exemplo, Kuma do One Piece é referência ao urso. tal de Yuto é a pessoa que ela acabou de banir. Ela começa a fazer a dança mais peculiar que seja possível para ver se sobrevive no final das contas. Vai Porém, não. o Yuto já chega com mais 10 iates na conta da outra e acabou, fi. Ela já sabe que não tem chance enquanto a mina do ursinho só comemora e fala que agora chegou a hora da punição. Nosso garoto ainda mandou uma mensagem que aparece pra todas as lives só pra avisar Yukashi que bloquear ele não vai ajudar. A trouxa já tá se inclinando ali pedindo desculpa e falando que vai aceitar qualquer Rapaz. punição. Nisso ele recebe algumas Eu mensagens. aceitava mudar essas punição aí, pô, prota. Aceita as punição aí, vai tratar dela, por amor de Deus. Como Tanque tá como Marinhan, né? É melhor. Marinhan é mais bonitinho, mano. Ela agradece pela doação, mas fala que infelizmente não tem nada pra entregar pra ele. Se ele quisesse, porém, podia pedir reembolso. Ele percebe que Bom. talvez ela esteja assustada com a quantidade, mas não tá nem aí. E fala para ela não se preocupar que nem era muito. Nisso ela vê que ele mora no distrito Musashi e fala que se esse é o caso, Ela consegue ver onde a pessoa, onde o viewer mora? Eu quero isso, quero ver, eu quero stalkear vocês. Cadê? Cadê essa opção, eles YouTube? poderiam se encontrar pra um jantarzinho. YouTube tá peba. O Ô, Yuto não louco. parece muito animado, sabendo que essas streamers danadas só quer dinheiro dos trouxa. Porém, se ela Óbvio. ia bancar o jantar, ele queria ver o que a garota vai tentar. Já de volta na casa da Marianne. A menina tem um quarto cheio de bolsa. E a mãe tá ali reclamando que a filha deixa ela sozinha o dia inteiro. A garota então sai do quarto e fala que fazer stream é um trabalho de verdade. Porém, agora ela veio conversar com a mãe. É sim, moça, é sim. Melhor do que isso é a pessoa que grava Marruá, pô. A pessoa que fica fazendo react de pessoas narrando Marruá, essa aí trabalha muito. Que ela ama. Porém, a mulher responde que ela já ganha bastante dinheiro, então nem devia trabalhar com isso. Até porque esse colar, por exemplo, que ela tá usando custa 43 ienes, o que é algo que ela nunca vai ganhar fazendo streams. Porém, ela mostra a linguinha dizendo que gosta de streamar por diversão e não por dinheiro. Além disso, Legal. ela encontrou uma pessoa bem interessante hoje. A mãe fala para ela parar de se interessar por pessoas das lives. Ela já devia ter aceitado que o casamento dela vai ser arranjado com o filho de uma companhia famosa. A Marianne tenta reclamar, porém a mãe manda ela conversar com o pai. Um tempo depois, nosso garoto tá na cidade querendo tomar uns drinks em izakaya. Um frango frito com uma cerveja seria perfeito e lá foi ele. No lugar, porém, alguém tá pedindo desculpas por atrasar o aluguel e pedindo por um pouco de paciência. A mulher que com prota. os bob na cabeça, porém fala que ela não trabalha com caridade não. Se ele não tem o dinheiro, era pra sumir. E se caso ele não pague o que tá atrasado, ela vai roubar todos os equipamentos da cozinha dele. O trouxa vai recusar, porém tarde demais, ela já mandou os gangsters da Shopee tirar tudo. Meu Deus. O cara continua pedindo por paciência, dizendo que ele acabou de receber uma ordem especial e vai ter o dinheiro. Porém, mesmo assim, o trouxa é tacado pro lado. Só que alguém segura o ombro do cara. É o nosso rapaz e o bandidinho não entende como é que não consegue nem se mexer. Nisso, o protagonista pergunta se ele é o dono dali e quanto que custa o aluguel. A mulher, não muito impressionada, só quer saber quem ele é. E pergunta se por acaso ele vai pagar no lugar do cara, avisando que ela tinha deixado ele pagar menos só por causa de piedade. Porém, a região vai passar por algumas mudanças, então não mais dá pra manter o aluguel no mesmo valor. O cara reclama, falando que toda vez ele inventa uma desculpa pra aumentar o valor. A mulher só diz que não tá nem aí. As outras lojas ao lado também era dela e estavam sendo alugadas por 2 ien por uma empresa gigante. Nosso menino vai ligar pra alguém no celular, enquanto ela fala que se ele pagar 1 ien por mês, ela pensa em deixar ele ficar com aquilo. Ele ligou pra aquele tal do Fujiwara e já tá agradecendo o cara. Aquele mano é dono da cidade inteira e ele só responde pra mulher Meu que Deus. não precisa mais discutir Tem como pagar pra comprar uma cidade? nada com ela. A mulher fica confusa e pergunta o que ele vai fazer. Não é como se ele tivesse algum poder ali, até porque essas construções todas pertencem a ela. Mais uma vez, ordena os capanga pra tirar todos dali. Só que nosso menino manda o ataque da garça dos braços abertos e dali no pescoço de cada um, mandando os dois trouxas pro chão. Óbvio que a mulher fica assustada com a violência do garoto e manda chamar a polícia. E nisso nosso rapaz conta Oxi. Espancar a outra pessoa pode. Aí tudo certo, mas quando é com os nossos, não. Polícia, cadê? Ei, cadê? Polícia. descobriu que ela só tem o direito de usar a propriedade Espera. Polícia, opa, foi assim que aconteceu. Vamos explicar aqui direito. O cara começou a bater no cara. Entendeu? Não entendeu? Ok, vamos explicar agora direito. Simplesmente apareceu uma pessoa e começou a espancar a pessoa. Tava ali. Ela tava só cuidando da comida, fazendo a comidinha para mim, tava gostosa. E simplesmente apareceu e começou a espancar todo mundo. Não sei o que aconteceu. Simplesmente aconteceu. Moço, eu realmente não entendo. Esses caras aí são muito malvados. Principalmente essa mulher aí, nem se cuida. Fica cuidando do cabelo enquanto tá na rua, vai pegar resfriado. Por favor, leve ela. Por favor, policial.
Muito obrigado. Espero um resto de um bom dia. Aí, Deus, fique bem. É isso, fui falar com o policial, deu tudo certo, falou, vamos ver como é que o Marroa resolve isso. Comercial. Minduciado, onde que você tirou esse extrator? E nisso Oxi. revela que ele, por outro lado, comprou toda essa área. Os caras já tá ali querendo saber por onde é pra começar. Enquanto a mulher Vai tá se trabalhar tremendo de querendo noite? saber o que ele tá planejando. O Yuto fala que vai dar uma repaginada no lugar, destruindo tudo. Com certeza, ninguém vai querer alugar nada ali. Pra ele, tanto faz, até porque algumas centenas de ien era trocado. Realmente é trocado, né, safado? Mas óbvio que agora não é, e a mulher tá assustada. Já caindo de joelho pedindo por perdão. Normalmente quando as waifu caem de joelho é incrível, mas essa aí no caso, né, não tá tão incrível assim não. E ela fala que de agora em diante vai cobrar metade do aluguel e vai pagar as contas de água ainda. Naru Yuto fala que se esse for o caso, tudo bem. Obrigado a quem desenhou a desgraça do sistema ao contrário, porque agora eu vou ter que virar no Photoshop só pra conseguir ler. É alguma coisa sobre ele lutar contra as companhias corruptas. E além disso, parece que ele ganhou um talento que avisa quando estão tentando fazer ele de trouxa. O cara do frango frito tá preparando vários churrascos. Comidinha E falando boa. pro nosso rapaz que hoje tudo é reservado pra ele. O Yuto agradece e responde que sempre foi fã desse lugar, então vai passar mais ainda aqui. O velhinho fala que entende o porquê. Ele diz que não é se achando, mas realmente a receita que eles possuem é única e foi passada há várias gerações. De maneiro. repente, alguém por Opa! perto diz que é engraçado ver um milionário comendo esses frangos de rua. É a senhorita Pernabamba que fala que pelo menos tava gostoso. O Yuto fica pensando que essa maldita não sabe o quanto que ele gastou pra comer esse frango. Nisso ele vai dar uma Realmente. cheiradinha ali no espeto e fala que tem alguma coisa esquisita. Ela acha que ele tá vindo cheirar ela e fala que se ele quiser dar uma cheirada depois é só ir pra casa. Porém, do nada o menino muda de assunto e fala que convidou ela ali hoje pra conversar sobre uma nova companhia que ele tá querendo começar. Ela pergunta se vai ser contratada como uma secretária e diz que isso seria perfeito. Ele fala que ainda Mas tu não é dona de empresa, por que tu quer virar secretária? pensou muito sobre, mas vai ser uma companhia de investimentos e a localização principal vai ser por ali. Ela fala que se esse é o caso, ela vai tentar encontrar o lugar perfeito pra ele, até porque ela conhece toda a cidade. Nisso, ela pede mais algumas comidinhas pra levar pra casa e o danado já tá vermelho. Um pouco depois, lá vai ele de novo no romance. Ela Aí fala sim. que ele tem que parar de ficar traindo ela com outras garotas enquanto ela trabalha duro. Rapaz, essa daí já apaixonou e ele fala que jamais faria algo assim. Porém, ela responde que sentiu o cheiro de outra mulher, então é bom ele não ficar mentindo. Ela não ia pedir muito pro garoto, a não ser pra chamar por ela quando precisasse de qualquer coisa. Que exigente, Interessante. né? Ele E muito interessante fala isso. que tudo bem e com isso ela já tá indo pra casa do abate. Porém, tem alguém Oxe, nada suspeito stalker? observando os dois. O sistema dá um aviso e nosso rapaz já tem certeza que alguma coisa tá pra acontecer. De repente, ele pega as mãos da Mayumi. Fala que tá com uma dor de barriga horrível e que talvez tenha pegado intoxicação alimentar, então é melhor ela ir pra casa sozinha. Ela diz que tudo bem, mas que se ele cancelar da próxima vez, vai ter que passar o dobro do tempo. Ele só diz louco. que tudo bem e dá tchau, falando que não vai Exigente. acontecer de novo. É assim que nós Logo, gosta. então, se vira pra trás e manda a pessoa aparecer. O bonde do chapéu do Zorro aparece, falando que o garoto tem instintos bem afiados. Porém, deu azar, já que não devia ter provocado a pessoa errada. Pelo visto, é uns assassinos bonzinhos, a melhor arma que os caras têm pra matar até uns tacos de beisebol. Nosso garoto desvia do primeiro e consegue parar o segundo com a mão. Isso é loucura, filho. Podia ter quebrado o punho. Porém, parece que não foi fácil assim, não. Ele realmente quase quebrou a mão, mesmo com o bônus do sistema. Esse cara é forte pra ele ainda. Num cosplay de Homem-Aranha, ele se esquiva, falando pros caras que não tem por que recorrer à violência. Ele poderia resolver tudo com o dinheiro, que seria bem mais fácil. Ok. Porém, o cara cortou o dinheiro dele, falando que a pessoa Tu é maluco, desgraça? Nota nesse mundo vale mais que qualquer coisa. com a qual ele mexeu não se importa com dinheiro e agora ele vai pagar o preço. Nisso, ele vem pra dar uma finalizada no nosso rapaz, quando de repente alguém segura o cara pelo ombro. Um monte de gente aparece elogiando o ator, falando que ele realmente tá preparado pro filme. Quando eu falei que era Zorro, não sabia que isso ia acontecer, não. Ah, a danadinha viu tudo acontecer e contratou esse pessoal pra atrapalhar a briga. Isso surpreendeu Yuto e pra criar mais bagunça ainda, ela passa jogando dinheiro pra cima. Com inúmeras Deus. testemunhas em volta, o assassino não teve opção. E o Yuto fala pro cara que é melhor desistir, até porque só vai se complicar ali. Até os capangas dos caras tá emocionado a ver umas mulheres que parecem as vó dele. Sem opção, eles saem correndo. E nisso o pessoal ali por perto pergunta o que eles vão fazer agora que os atores fugiram. Ela diz que todo mundo pode ficar com esse dinheiro aí e da próxima vez eles conversam.
A única dúvida que ficou pro Yuto é quem chamou aqueles 3 caras. No dia seguinte, naquele primeiro banco onde ele fez os depósitos, a atendente coxuda tá chegando lá, falando que a noite foi longa. Quando de repente alguém grita falando que ela só tá enrolando no trabalho. 2 caras aparecem falando que um banco tem que manter uma aparência limpa e ela claramente não é nada profissional. Os caras tão tudo dando um esculacho, assim? mas pelo visto a menina nem sabe quem que é esses malucos. De repente o Big Boss aparece falando que estão fazendo uma comoção logo de manhã. A garota dá bom dia pro Fujiwara, que avisa a Natsuki que vai apresentar alguém pra ela. Ele começa a dizer que um cara ali é dono de um grupo da Ásia, o outro ali é investidor de não sei aonde, o outro tem um grupo de investimento também não sei do que. Resumo, tem um monte de chefão importante e ela não tem ideia do que eles estão fazendo ali. O chefe pede desculpa pros caras pela bagunça e fala pra que todos vão direto pra sala VIP. Parece que todo mundo tá querendo conhecer o tal do Matsushima. Lembrando, né, que esse daí é o primeiro nome do nosso protagonista. E, obviamente, esse é o nome que a Natsuki conhece muito bem. Um dos caras fala que ele pode ajudar a treinar as funcionárias do banco e o cara agradece. Com isso, a menina já tá se inclinando ali com muita vontade, agradecendo e pedindo pela ajuda de todos ali. Pelo visto, foi uma espécie de provocação que os caras ficou com raiva, falando que o maldito não pode ter uma secretária como essa. O cara é tão psicopata, por O acaso? coitado ficou meio confuso, falando que ele não tá usando o poder dele pra nada e é só uma garota que trabalha ali. Enquanto isso, a Natsuki tá recebendo uma ligação do Yuto que tá fazendo mais um depósito. Obviamente, todos escutaram o nome e já ficaram interessados. E o chefe explica que o Yuto liga direto pra garota porque foi a primeira pessoa que ele conheceu ao chegar nesse lugar. Na hora, todo mundo muda a atitude com ela, falando que seria muito bom ter uma pessoa como ela como secretária e que ela é incrível. Um tempo depois, a garota tá exausta. Ela chegou em casa e o Yuto tá lá. Agora que eu fui entender, isso aí foi tudo um planinho dos dois, né? Que agora estão com uma relação próxima pra descobrir quem tá caçando por ele. Ela tá cansada porque pra esconder a privacidade dele, ela pegou vários ônibus e táxis pra ninguém conseguir seguir ela. O Yuto agora acha que não é alguém relacionado ao banco, então talvez seja alguém relacionado àquelas live stream. O celular toca com uma mensagem da Marianne, dizendo que vai estar esperando ele no restaurante às 6 da tarde. Pra ele era perfeito pra ajudar a descobrir logo quem tá o caçando. A cena muda pro restaurante Mana. E um cara lá pergunta se o garoto tem reservas, até porque lá são só pessoas importantes. O Yuto tá meio confuso, até porque nem sabia que esse lugar funcionava assim. E o cara diz que ele pode deixar o nome se quiser ou esperar por uma cadeira. Até tomar um esculacho de um outro que tava ali do lado, mandando ele não fazer esse tipo de oferta pra quem não tem dinheiro pra pagar. O garoto na hora sai correndo pedindo desculpas. E o cara ainda se vira pro Yuto e fala que eles não estão aceitando o currículo não. Isso aí é o esculacho máximo. Nosso menino meio confuso atende a ligação da Manion, que pergunta onde ele tá. Ele explica que tá no lobby do hotel, mas tá sendo barrado. Um tempo depois, ela bate no ombrinho e pergunta se ele é o Yuto. O trouxa do segurança já percebeu que eles se conhecem e fica ali todo torto. É quando nosso rapaz fala que não tá entregando o currículo não, ele tá ali é pra comer mesmo. Na hora o cara pede desculpa por ter sido rude e fala pra ele ter uma ótima noite de jantar. Nosso garoto tá com preguiça de causar qualquer tipo de bagunça e só pergunta onde eles vão se sentar. Ela pede pra ele vir junto que vai ser incrível. Ela havia preparado umas belíssimas lilies do vale. Já na mesa, o cara quer saber se ela quer o de sempre e ela diz que sim, mas gostaria de escutar a opinião do Yuto. Curiosidade, o lily do vale é uma planta que fica ao contrário. Por isso ela chama-se do vale, porque vale geralmente são para baixo. Então ela fica para baixo. Entendeu? Até porque ele era o patrocinador dela. O protagonista só responde que nunca esteve ali, então pode ser o mesmo que a garota. O cara dá risada, pensando que essa é a típica atitude de um pobre. Já lança uma armadilha perguntando se a garota vai querer o vinho de sempre. Ela diz que sim, porém o Yuto pobrinho, coitado, não queria nada de vinho não, só uma bebidinha com gás. O cara explica, porém, que eles não vendem nada além de vinho, já que pessoas ricas jamais selecionariam um tipo de refrigerante ao invés de algo de qualidade. E a água? Eu queria ver o Cristiano Ronaldo aparecer aí, só pô. Deus, já embora, tchau, tchau. Queria ver essa reação. O Yuto sem paciência só pergunta se eles têm alguma coisa com gás e o cara diz que eles talvez encontrem algo na cozinha. Nisso ele sai pensando que é ridículo que um cara pobre como esse esteja jantando com a senhorita Marin. Ele vê um outro na mesa ao lado mal vestido e se pergunta por que o lugar tá tão mal frequentado. O outro ali, psicopata, tá se perguntando cadê as mulheres bonitas. Na hora localizou a Marin e ficou apaixonada. Ele olha para a esposa, eu acho, né, chamou de Honey, e diz que tá na hora do próximo round. Ela quer saber se ele realmente vai forçar ela a fazer isso de novo. Eu tô até com medo do que esse casal tá planejando. Mas na mesa do nosso rapaz, chegou um caranguejo rei.
Molecada, eu nunca comi esse negócio aí. Qual que é o gosto? Alguém fala pra mim. A Marian fala que Caranguejo já comi. Rei nunca comi, não. Mas é bom, gostoso. Eu tenho um restaurante que são uns 10 euros. 10 euros não é tanto, né? Não, 60 reais é bastante. Mas é rodízio, então eu acho que é bom. ele vai no banheiro, mas ele De pode comer frutos por do mar. enquanto. Na mesma hora, aquela mulher vem falar com o nosso rapaz, perguntando se ele realmente vai comer algo tão gostoso. Ela fala que é grosso, bem cremoso e seria muito bom de se alimentar. Ainda se aproxima do nosso menino e pergunta se pode dar uma mordidinha. Essa mulher é bem peculiar mesmo. Obviamente o Yuto tá querendo saber quem é a louca. Ela fala pra ele não se preocupar, que ela vai pagar e ele fica meio confuso. O Yuto só dá risada, falando que é hilário, que até em restaurante de 5 estrelas tem gente que vem pra pedir comida. A mulher fica com raiva e se vira, falando que ele vai pagar por isso. Passa do lado da cadeira, batendo a bunda no braço dele. E pergunta por que ele fez algo tão indecente assim do nada. O Yuto, confuso, fala que não tocou ela, porém ela manda ele parar de bancar o bobo. E avisa que é ridículo que ele tenha assaltado ela dessa forma e ainda queira negar. Nisso, pega um copo d'água e na hora vai pra jogar nele. Porém, o Yuto só saiu da frente, o negócio foi parar no carequinha lá embaixo, coitado. Na mesma hora, a Marinhan aparece, falando que a mulher tá indo longe demais. Porém, a esposa maluca fala que quem foi longe demais é ele e deveria pedir desculpas. Além disso, a garota não deveria se meter se não sabe quem ela é. Essa garota tem uma vibe da Arlequina, só que rica. Isso um cara aparece falando pra Ito-sama que o prota tá no encontro. De segurança. Eu achei que era mais armação, mas realmente é os caras do restaurante que fala que a culpa é da mulher mesmo. Porém, mesmo assim, a maldita nega, falando que eles estão enganados. Ela deu uma leve tropeçada e o garoto se aproveitou pra meter a mãozona. A Marinhan, porém, ignora e fala pro cara que é melhor avisar todos os restaurantes que essa mulher fica andando por aí tentando incriminar os outros. Era melhor ter ela banida de todos os restaurantes. Ao ver que o cara obedece, a mulher se pergunta quem é essa menina maldita que os caras obedecem tanto. Rapaz, a Marinhan ainda aproveitou e tirou uma foto, avisando que vai colocar nas redes sociais pra todo mundo tomar cuidado com a maluca. Se vira pro nosso garoto e fala que tudo isso é só porque ele fez aquela doação, então ela vai ajudar o garoto. A esposa maluca tá perdendo a cabeça, parece que realmente o business dela ela ganhava a vida enganando os outros no restaurante assim. De repente, o corno manso aparece pedindo desculpas e falando que ela devia estar um pouquinho bêbada e acabou perdendo o controle. Como desculpa, ele ia pagar pela comida de todo mundo, mas pede pra que ela não seja banida. A esposa quer falar alguma coisa, porém o cara só manda ela se desculpar logo e sumir. Se tem um ângulo que o artista gosta, é esse aí, rapaz. Eu acho bom. Desculpas. A Marina então se senta e o cara se apresenta como Shouta Nijima. Ela pergunta se o nosso garoto vai querer aceitar o cara pagar as comidas e ele diz que tudo bem, é de graça, por que recusar? Porém, rapaz, o cara tá lidando com a streamerzinha danada e ela questiona se ele tem certeza que vai pagar tudo. Ele fala que sim, que ela pode comprar o que quiser. Cena seguinte, um vinho que eu tenho certeza que deve custar alguns milhões está sendo servido. O cara tá sentando ao lado, pensando que o plano foi meio bagunçado, mas ainda dá pra consertar. Ele vai conseguir deixar claro na cabeça da garota que ele que consegue bancar tudo é bem melhor do que esse moleque que deve ter guardado vários meses só pra tá ali. Se ela for uma garotinha mais danada, na noite de hoje já vai estar com ele. Se for um pouco mais tímida, ele só tem que fazer isso mais algumas vezes e tudo vai dar certo. Nisso, o casal se levanta e ela chama nosso menino pra dar uma voltinha pela cidade. O trouxa tá ali querendo saber se realmente vão embora sem nem dar tchau pra ele. Óbvio, foste tu que quiseste bancar o bom, ninguém te pediu nada. Estávamos resolvendo o problema sozinhos. Se tu quiseste bancar o bonzão, tu fica aí sozinho, desgraçado. Na hora entra na frente dos dois e fala que também tá indo na mesma direção. Porém, a Marinhan pergunta por que ele, por acaso, não daria com os dois. O coitado tenta falar que ao menos eles deveriam trocar número, porém ela só recusa. Na mesma hora, o outro do restaurante fala que ele tem que pagar a conta antes de sair. No total, eles gastaram 3,20 rins. É a moeda, mas não é rim de verdade, não. Porém, mesmo assim, pelo visto custou um rim, né? No caso, o verdadeiro rim, droga. E a Marinhan sai dando risada, falando que é sempre bom brincar com um trouxa que acha que é fácil assim comprar mulher. Porém, se ele realmente não tivesse o dinheiro pra pagar a conta, era só falar que ela cobria. Rapaz, o cara vem pra dar um tapão. Chance perfeita pro nosso chefe segurar a mão dele e perguntar o que ele pensa que tá fazendo. Aqui o desgraçado, por favor, vem aqui ajudar o desgraçado tá aqui, por favor. Obrigado pela explicação. O resto bom dia, muito obrigado por prender o cara, que é um desgraçado. Vamos lá continuar. Na hora, o trouxa perguntou a quem o nosso garoto é afiliado, que respondeu que não é parte de grupo algum. Estranhamente, o louco da cabeça agora falou que tem certeza então que ele deve ser o dono da área e convidou ele pra ir lá na área sul pra ver como seria tratado também. A streamerzinha só agarrou o braço do nosso menino e se retirou.
Um tempo depois, em algum outro lugar, nosso garoto estava descendo a escada e alguém comemorava a chegada dele. Todo suado e preocupado, a garota reconheceu que era o tio Yamada. Esse cara é o vice-presidente do Banco do Desenvolvimento, então por que ele tá ali? É o que nosso garoto se perguntou. Foi só então que o cara viu que a Mari-chan tava do lado dele. Todo torto, correu até nosso rapaz, pegou nas mãos e falou que era uma honra conhecer alguém como esse garoto. Na mesma hora, aqueles outros velhos investidores chegou pra abraçar nosso menino também. Toda obra chinesa é assim, nosso garoto é cercado pelos velhinhos. Um tempo depois, do lado de fora, nosso garoto, segurando uma moeda, fala que ele vai aceitar a oferta de quem descobrir quem foi que o atacou. Os tiozão parecia tudo confiante, garantindo que o próximo investimento estava garantido nesse caso. Cada um correu pro seu carrinho da Hot Wheels e se foram. A Marianne pediu desculpas, falando que ele foi exposto por causa do post que ela fez e perguntou se ele queria que ela deletasse as redes sociais, rapaz. Ele falou pra ela não se preocupar, que ele consegue lidar com isso facilmente. Isso, um outro cara apareceu e falou pra ele esperar um pouco. Nosso menino ficou sem entender o que esse corno do trouxa Nijima queria com ele ainda. Por que o cara respondeu que chegou a hora de dar o tratamento que ele merece. Mandou os irmãos se preparar e todo mundo foi puxar algo embaixo do casaco. Vai fazer o quê? O protagonista parecia com medo, até que de repente os caras tiram uma água de coco. Até a Maria não tá ali desolada sem entender o que eles estão fazendo. E os caras começaram a beber e se babar tudo. O que é isso? Eles começaram a dançar falando que esta era a deliciosa água de coco do sul e perguntaram se ele queria provar. O Yuto não tinha ideia do que esse cara tava querendo, que na hora agarrou a perna dele pedindo investimento e falando que tava errado. Se ele quisesse descobrir quem tentou matar também, ele conseguia ajudar, até porque ele conhece bem o pessoal underground. Mas pra que dança? Se vai te desculpar, vai se fazer de forma sincera. Uma dança deixa ridículo, só isso. O Yuto, nesse caso, só disse que tudo bem então e ia deixar ele participar. Bem, nessa hora, o dono do restaurante saiu fora, trazendo um cartão VIP pro nosso menino. E querendo saber se ele estava satisfeito com os serviços de hoje. O Yuto humilde respondeu que não tinha nada de muito errado não. A única coisa que ele queria agradecer àquele manager que ensinou que ele era um pobre por não beber vinho e sim refrigerante. Na hora o cara tomou um susto e percebeu que estava ferrado. E o chefe já avisou que esse tipo de conduta não seria aturada. A cena então vai pra irmã do nosso protagonista dando tchauzinho pra alguém. É aquela mina do hospital e parece que elas se conheceram na universidade. A Saki-chan tá toda feliz, falando que deu sorte de conhecer a Yamada. Ela tá ensinando bastante e parece estar focada em ajudar a garota. Sem contar que ela era considerada a gênia dessa universidade. Nisso ela tava chegando no quarto dela e tinha 3 garotas lá esperando. Obviamente a coitada toda inocente e trouxa pergunta do que elas estão conversando, vai ser esculachada, certeza. Vai. Antes das garotas responderem, ela já nota que os livros de anotação dela tinham sido todos jogados no lixo. Ela vai pegar querendo saber o que aconteceu. E desgraçada, essa maldita, gostosa e malvada, que perigo. E avisa que achou que a garota não ia usar e por isso que colocou ali. A Saki-chan vai até a cama dela e... toda molhada. Porque tá tudo molhado. Rapaz, outra maldita saudável diz que sem querer derrubou um pouco de leite e pede desculpas. Leite? Que leite? Você toda assim perigosa? Que medo. Obviamente que a última também é perigosa e pergunta se ela tem algum problema com isso. A Saki-chan, coitado, com a sua cara de trouxa ali, dá uma olhada pra trás. Só sentindo a pressão das 3 monstronas encarando. Bem, nessa hora, o Chad entra pela porta querendo saber se é verdade que estão fazendo bullying na irmã dele. Rapaz, pelo visto já foi todo mundo parar na sala da diretoria. A Saki se vira e fala pra não se preocupar que ela tá bem. Enquanto a jogadora de rugby e as 2 gostosas estão ali meio torta agora. Que essa menina tá com esse vestido aí no meio da faculdade, minha filha? Tá na festa não? Não sei. Realmente, pô, faz muito sentido. Fala pra Saki não se perguntar que o irmãozão chegou. A diretora então fala que... pô, todo mundo tá aí gigante. Como ela havia explicado, parece que tá tendo um caso de bullying no quarto da Saki. Nosso garoto cumprimenta a senhorita Suwawa e pede pra ela explicar direito. Até porque ele sabe que se eles deixarem isso passar, as coisas só vão... pô, essa moça aqui de calça tem coisa maior do que uma cabeça, que isso? Piorar pra irmã dele. A mulher fala que sabe muito bem e é por isso que o chamou até ali. E nisso a diretora fala pra Saki explicar o porquê tava sofrendo bullying. Ué, nosso menino fica confuso também e quer saber por que a diretora tá falando como se a culpa fosse da irmã dele. Do nada as 3 trouxas ali ficam feias pra caramba, chorando, falando que tão com medo dessa menina que esculachou as coitadas. O Yuto, meio confuso, pergunta pra irmã o que tá acontecendo. A gente então vê um pouquinho antes quando ela se virou e encarou as 3.
Rapaz do céu, acho que ela realmente vai bater nas três, que ela foi correndo toda linda e saudável e agarrou a cabeça da primeira. Já puxou, revelando a careca da coitada. Pegou o cobertor molhado, enrolou na outra toda torta e falou que agora ela vai ajudar a secar. A perigosa número 2 chamou pela Akane, que era jogadora de rugby que veio correndo pra acabar com a Saki. Porém, ela só desviou, pegou a menina no braço e tacou-lhe de costas no chão. As trouxas ficou lá. A irmã do Prota é muito forte, maneiro. Enquanto a Saki pediu desculpas, avisando que não se mexe com aqueles da família Matsushima. É aí que o Yuto se lembrou que essa maldita irmã dele carregava peixe pra caramba desde 9 e era um perigo quando se tratava de briga. Mesmo assim, ele se virou pra diretora e falou que a irmã dele não é o tipo de pessoa que gosta de brigar. Alguém tinha provocado ela pra isso acontecer. Porém, a diretora colocou a mão do nosso garoto e falou que eles teriam que conversar numa outra sala. Ela então explicou que talvez isso que ele falou seja verdade. Porém, as 3 testemunhas confirmaram a mesma história e até mesmo a Saki admitiu que bateu nelas. A melhor opção era a irmã dele pedir desculpas, todos se reconciliarem e a escola ficar de olho pra ver como as coisas iriam acontecer. O Yuto estranhamente só aceitou e falou que tudo bem, ia deixar isso aí na mão Tá certo? dela. Nisso foi até as garotas de novo e falou que eles deveriam discutir uma forma de reconciliar lá do lado de fora. Essas malditas de vestidinho colado, porém, queriam a desculpa delas em uma forma bem sincera, e sinceridade na China é dinheiro. Nosso garoto fez um sinalzinho ali e falou que ele vai ser bem sincero, elas não precisam se preocupar. Bem aí, um cara veio correndo pelo corredor, falando pro Matsushima que trouxe o que ele pediu. Nosso garoto comprou umas bolsas, uns perfumes e até um celular pra essas malucas. E na mesma hora falaram que isso aí era mais sinceridade que o suficiente. Porém, o garoto é frio calculista, jogou tudo no chão e falou que ele talvez poderia entregar. Só que esse tipo de item de luxo não combinava com pessoas como elas. E mandou elas dizerem logo o porquê agiram assim com a irmã dele. As 3 trouxas ficaram ali chocadas, né, fi? Acharam que ia ganhar as bolsinhas bem fácil. Porém, o Yuto avisou que ele consideraria que elas fossem mais inteligentes se confessassem logo, até porque ele ia descobrir eventualmente. Nisso, a de vestido de festa ali fala que elas realmente não tinham nenhum problema com a Saki. Elas só foram pagas por um cara de um outro departamento pra encher o saco dela. Ele então mostra a foto do boné de helicóptero, falando que foram pagos por esse cara chamado Shinji Yamada. Óbvio que nosso garotinho não gostou nada de saber disso. A cena então volta pro dormitório das mulheres. Pelo visto, nosso garoto conseguiu um quarto e falou pra Saki ficar ali que ela não precisa ir pra aquele lugar lá não. Parece que a gente tá meio que nos dormitórios pagos e ele conseguiu um pra ela. Ela agradece falando que vai dar uma olhada por aí porque tá querendo encontrar uma pessoa que ela conhece. Em um outro quarto, provavelmente nesse mesmo apartamento, tá o que eu acho que é a Yamada nessa daí consertando ali, ou na verdade tentando consertar esse negócio da pia. E eu não tô falando devagar, só pra essa foto ficar uns 3 minutos na tela, eu jamais faria. Que desgraçado! Eu pensando, quem tá demorando? Por que eu tô falando assim? Eu também pausei e fiquei mais tempo assim, desculpa. Logo na Acho que sequência, não modas, ela mas vê a enfim. Saki ali no quarto da frente, que vira e reconhece ela. Toda suada e acabada, ela dá um oizinho, falando que é uma coincidência que elas estejam tão pertinho assim da outra. Na hora, vendo o quarto da amiga todo ensopado, ela pergunta se tá com problema. A Yamada diz que sim, que tava prestes a chamar alguém pra ajudar a consertar. Rapaz, porém, a Saki Gigachad falou que resolve. E ela resolve... Resolvendo. A desgramada foi lá consertar também, né? Estranhamente, o Yuto sentiu que tinha alguma coisa estranha no ar. Ao olhar pro lado, ele viu a danada ali, que reconheceu ele como o cara do hospital. Na hora, ele já lembrou que ela havia comentado que ia mostrar pra ele a universidade. Ela, porém, pensa que ele é um maníaco stalker e foi até ali só pra seguir ela e avisa que vai chamar a polícia. O coitado foi mal entendido e na hora explica que tá ajudando a irmãzinha ali trabalhadora porque ela vai morar no quarto da frente. Nisso o sistema fala pra ele ajudar a garota porque alguém tava prestes a tirar a vantagem dela. Nisso a Saki aparece falando que é uma coincidência que eles se conhecem e avisa que já consertou. A Yamada fica impressionada que foi tão rápido assim. Enquanto a Saki pergunta pro tirar vantagem? O que foi. O Yuto tá ali tentando entender o que foi essa mensagem do sistema. Nisso a Yamada vai ligar a Pia agradecendo por ter consertado. Porém, é algo muito trágico que deixa todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo vai mulher. que a coitada é ensopada. Descanse em paz, garota. A Saki tá ali dando risada da Nem mostrou nada. Um tempo depois, o Yuto ainda tá pensando nesse negócio de salvar. Ele se imagina falando pra ela tomar cuidado, porém já tem certeza que ela só vai pensar que ele é um maluco. A Saki já percebeu que o irmão tá pensando na garota. E fala pra ele não se preocupar, que ela vai ajudar ele a ficar bem feliz.
No Ô, caso, louco. ajudar ele com a outra garota, né? Pelo amor de Deus. Um tempo Sim. depois, a Yamada parece saudável como sempre, falando que agora sim tá tudo consertado. A Saki chama ela pra um jantar de pedido de desculpas, falando pra não se preocupar que o irmão não iria. A Yamada agradece, falando que vai ser perfeito porque também tava querendo levar ela num lugar ali por perto. O Yuto percebe que é a chance perfeita pra coletar informações. Pelo visto, ele colocou a irmã dele no plano. Esse garoto é um danado. Agora ele tinha que resolver aquele mano do boné. Um tempo depois, sob um sol escaldante, ele pega o celular e pergunta se é pra ir no circuito de corrida de Kuroibeyama. Rapaz, esse nome japonês às vezes é grande. A jogadora de futebol americano fala que sim, o Shinja Yamada sempre vai aí. Nisso, nosso garoto começa a dar uma olhada num cara ali por perto, falando sobre a aposta de corrida. E avisa a jogadora de rugby que se mexer com a irmã dele, as coisas não vão ser tão fáceis assim da próxima vez. Ela só agradece e dá tchau. Porém, bem nessa hora, um guardinha bloqueia o nosso garoto, falando que ali é só os VIP. Nosso rapaz quer saber como se tornar um e o cara fala que não é possível. Somente membros oficiais com cartões podem entrar naquele lugar. Nosso rapaz dá uma olhada em volta e vê que tem uma motinha bem... Não é cartão de crédito, Meu Deus, entendi. ele pergunta de quem é aquilo. O cara fala que é dele aquela moto e por isso que pode estar lá dentro. Com isso, nosso menino dá um monte de dinheiro ali pra ele, o cara tá assustado, ele já pegou a motinho, falando que essa daí tá tunada. Enquanto isso, alguém tá falando pro tal do Shinji que ele tá com um carro maneiro, com certeza deve ter custado bastante dinheiro. O cara responde pro Fuji que sim, ele fez umas modificações, umas automações e melhorou o motor. Enquanto ele vai falando ali sobre tudo que gastou, alguém vem se aproximando na motinho a 1000 por hora. Rapaz, nosso menino passou mandando a manobra e caiu em cima do carro do cara. Esse é ousado. Meu Deus! O maldito ainda fala que, pelo visto, as melhorias não foi na resistência, já que quebrou tão fácil assim. O trouxa do Shinji quase explode. O trouxa não tinha feito uma corridinha ainda. Já tá chorando, caído no chão, sem entender por que o garoto fez isso. O Yuto fala pra não se preocupar e que ele paga o valor disso aí. Porém, antes disso, eles iam ter que resolver esse negócio de terem feito bullying na irmã dele. Na hora ele entende quem é o protagonista. E avisa que por ele ter ferrado com a vida do amigo dele, que eu acho que é aquele cara lá do aeroporto, coitado, teve que mudar de escola. É por isso que eles vão encher o saco da irmã dele, a não ser que ele aceite uma corrida e o perdedor vai ter que se ajoelhar e pedir desculpas. Uau, que problemão! Eu vou pedir desculpa. Desculpa. Acabou-se. Que tudo bem, porém se ele vencer, esse cara vai ter que se ajoelhar pra irmã dele. O cara aceita, mas quer saber com que carro ele vai competir. O ousado fala pra não se preocupar que a motinha ainda tem gasolina. Obviamente que o Shinji sorri, até porque ele tem certeza que vai ser fácil vencer assim. Já com 3 Ferrari na pista nos carros com seu carrinho, todo mundo acelera e obviamente que ele já fica por... Pô, chamar esta coisa aqui vermelha de Ferrari é complicado. O Shinji tá com seu carro arrebentado ali, mas tá feliz, falando que gastar dinheiro sempre é bom. Ele nem ferrando quer deixar aquele bastardo sair ileso disso tudo. Ele já põe a mão pra fora e manda uma joinha pra baixo, falando que tem certeza que o garoto tá com medo de morrer na pista. É, assim, eu também teria medo, pra ser sincero. Sim. Porém, o Yuto tá confiante, falando que só idiotas têm pressa pra vencer. Assim, esse... Uma corrida, irmão. Chega primeiro quem ganha. Ué, queres ir devagar, mas tu quer ganhar. Não tô entendendo isso, não. Assim, esse maldito em algum momento ganhou alguma habilidade de corrida que eu não lembro, ele tem Acho que não. Desgraçado. Ah, tá resolvido, ele ligou pra alguém e perguntou se o pessoal tá pronto. Vários helicópteros estão no céu e dá pra ver que o maldito vai resolver tudo na base do dinheiro mesmo. Os caras tá com uma chuva de uns espetos que começa a furar o pneu de todo mundo. Isso não vai cair na tua moto, não? Os trouxas já tá fora do carro querendo saber da onde isso veio. Infelizmente, o maldito do Shinji conseguiu desviar de tudo. Porém, para desviar, ele teve que desacelerar e nesse meio tempo, o protagonista passou por ele. Agora tá explicado, né, rapaziada? Nosso garoto, pra ganhar a vida, sempre trabalhou como entregador. Então, quando o assunto é pilotar a motinho, o menino tem o talento. O Shinji tá ali se mordendo, obviamente não quer deixar o maldito e começa a acelerar pra passar por cima dele. Vai furar? O maldito fica desacreditado que o cara tá querendo atropelar, porém o trouxa só manda ele sair da frente ou vai morrer. Estranhamente, o Shinji largou ali a moto e virou a mão. Você tá pensando que é o Super Hulk, o maldito? E estranhamente, o trouxa do Shinji vai com um carro na parede, porém ao sair, o Yuto não tá ali não. O maldito é o 007 pelo visto e já tava no helicóptero e tá descendo pelas costas. Oi? Na hora avisa o Shinji que como ele bateu o carro, não tem como correr, então ele perdeu. Um tempo depois, ele manda o cara se ajoelhar e pedir desculpas que ele vai gravar e mostrar pra irmã dele. O cara fala que ele não pode ir longe nem ferrando que ele ia fazer isso. Até que o Edward do Crepúsculo aparece, dizendo que o perdedor tem que obedecer. Porém, ele que foi o primeiro a ganhar, então o Shinji não tem que obedecer o que o Yuto tá falando. O Shinji agradece, falando que ainda bem que o Fuji venceu.
Porém, o Yuto pergunta se eles realmente vão querer distorcer as palavras assim dele. A aposta entre ele e o Shinji pelo que o cara fez com a irmã dele. O Shinji tá começando a ficar com medo e pergunta se o garoto quer vir pra mão. Rapaz, porém, nisso a Yamada que aparece e dá-lhe um tapa na cara do trouxa, avisando que se o pai não dá disciplina, ela vai fazer isso. O cara responde como irmãzona. Ih, rapaziada. Agora sim, complicado. Tem que amassar essa maldita é a vingança vingativa perfeita. Anoiteceu. Caralho, como fala, meu Deus. Ela cresceu bastante ali. Avisando que os pais dele não deram esse tipo de educação pra ele ficar agindo assim pela cidade. O trouxa vai falar algo, porém ela só responde que tá desapontada com ele. Ele agarra as perninhas, danado. Calma aí, né, irmã? Irmã! Ele agarra as perninhas e pede desculpa, falando que ele tava errado. Mais uma vez, o Yuto tá surpreendido ao ver que ela é irmã dele. Rapaz, o Alzheimer já chegou no garoto. E ela, meio sem graça, explica que sim, o Shinji é o irmão mais novo dela. Nisso, a Saki aparece e explica que ela contou porque tinha se mudado e na hora ela ficou com muita raiva e é por isso que veio ali bater no trouxa. O que ela quer saber, porém, é o que o Yuto tá fazendo ali. Antes que ele possa responder, o trouxa do crepúsculo fala que é melhor o Shinji pedir logo desculpas. Essa era a única forma dele salvar o restinho da reputação que lhe sobrou. Também se apresentou pro nosso garoto como Fuji e falou que é melhor ele tomar cuidado porque ele é da região de Banan. Pelo visto é um lugar de rico porque o Yuto só manda eles pararem de ficar se gabando por virem desse lugar, ele não tá nem aí pra isso. Além disso, ele não tá nem aí pra reputação desse trouxa. Rapaz, ele deu um soco ali que quebrou o carro inteiro. É, né? Verdade, Meu ele Deus. tem 3 vezes mais força que um humano normal. Pô, mas tinha pessoas que não conseguem. Nenhum humano consegue fazer isso na vida real. E tem pessoas que sem o sistema conseguem bater no prota, então. Isso também desequilibrado. Se aproxima do Shinji e avisa que se ele não abaixar a cabeça, ele vai ter que ajudar a fazer isso. O trouxa quer pedir ajuda pra irmã, que responde que ele vai ter que ser É responsável. só pedir desculpa. Deixa de ser arrogante. O seguinte já tá nos pés da Saki pedindo desculpa. Porém, o Yuto é filha da mãe e fala que ele tem que gritar bem alto, senão ela não vai escutar. Rapaz, o trouxa do Fuji ali do crepúsculo tá com raiva, falando que o maldito vai pagar por tudo isso. E nisso a Saki fala que já tá tudo bem, é melhor eles irem logo pra casa, porque ela queria passar um tempo com a Yamada. A amiga diz que elas podem sair pras compras e a Saki comemora, falando que ela pode até pegar roupas emprestadas da Yamada. Porém, o garoto fala que as roupas da Yamada não ia servir nela não. As duas tinham medidas muito parecidas, porém ele tem certeza que ficaria apertado. Obviamente, as garotas tá confusas sobre como ele tem esse tipo de medida. O menino vem encarando tanto que há de bom nesse mundo que o talento deve estar ativando toda hora. E nisso, o Fuji quer saber qual é a relação do nosso garoto com a Yamada. Obviamente, o trouxa do Shinji tá ali todo torto, querendo saber a mesma coisa e falando pra ela ir pro carro. Infelizmente pros coadjuvantes, obviamente que ela recusa, falando que não gosta de carro esportivo não. O cara, porém, insiste, falando que ela não tem como ficar ali, já que o garotinho só tem uma motinho qualquer e não cabe em 3 pessoas. Quando, de repente, um outro carro para. Alguém manda eles saírem da frente com esse pedaço de lixo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é aquele maluco lá do restaurante louco da cabeça. É esse mesmo, filho, é o tal do Nijima, e o Niji quer saber o que ele tá fazendo ali. O cara, porém, só manda ele sair logo da frente porque ele não tem que se explicar. Porém, o Fuji manda ele abaixar a bola, já que sem o apoio da família ele não teria conquistado nada. Porém, o Nijima ignora o cara completamente ao ver nosso rapaz e vai o cumprimentar. Ele fala algo no ouvidinho, então se vira pras garotas e diz que se elas são amigas do Yuto, podem ir embora com ele. A irmã, meio confusa, pergunta pro nosso garoto se pode confiar nesse maluco e se ele sequestrar todo mundo. Ele diz que tá tudo bem e fala pra elas não se preocupar. Nisso, a Saki já puxa a Senhor Grandona, falando pra ela vir. Grandona mesmo. O maridão da maluca até manda nosso garoto dirigir, falando que ele é o brabo. Enquanto o Shinji tá ali, chorando e pedindo desculpa pro Niji, falando que fez tudo que era possível. O cara tá quase explodindo, tentando manter a calma. Ele já tinha perdido a Mika, mas também não pode perder a moral que ele tem com a Yamada. Nisso ele pergunta pro Shinji como estão as negociações com o pai, que responde que ainda não ouviu falar de nada. Nisso o cara o provoca, falando que tem certeza que a irmã dele, por outro lado, já deve saber. Pelo visto, ele vai ser o irmão mais novo que vai viver pra sempre nas sombras dela. O trouxa do Shinji já ficou todo abalado, falando pro cara explicar melhor, e nisso o Niji viu que o plano ia dar certo. Cena seguinte, nosso garoto tá acelerando pelas ruas. Ou na verdade não, tá outro maldito ali, hoje tinha mandado ele dirigir, agora tá no volante, eu sou maldito. O Yuto tá perguntando o que o Nijima sabe daqueles caras. O cara só explica que o Fuji é o segundo filho de uma família de ricaços da cidade de Bunan. Porém, ao mesmo tempo, é considerado uma desgraça. Na hora, o Yuto quer saber o porquê.
O Nijima explica que esse garoto sempre foi uma criança mimada e que era viciado em tirar notas boas. Ele tocava piano, jogava xadrez e em teoria era a criança perfeita. A irmã tá logo ali atrás, né, querendo saber qual que é o problema com isso. O Nijima explica que o problema é que ele apanhava dos pais, mais um monte de gente da região por ficar sendo comparado a esse maldito. Mas agora o jogo virou e todo mundo se vingou e vai acabar com esse cara. O Yuto achou que o Ninja tem uma história muito pior. Pelo visto, esse maldito do lado dele não é nada muito melhor também. Um tempo depois, porém, eles já estão deixando a Yamada em casa, que agradece pelo dia. O Yuto acha meio estranho, até porque falta 1 quilômetro para a escola. A Saki explica que provavelmente ela não quer chegar num carro luxuoso e é por isso que prefere andar a partir dali. Pô, mas já 1 quilômetro, deixa 100 metrozinho, pô. Isso sai do carro também, falando que vai andando com ela. O Yuto, estranhamente, vai deixar as duas ir sozinhas assim, rapaz. Segue essas malucas, elas morrem no meio da rua. E nisso, o Nijima fala que o garoto é incrível, tem 2 flores maravilhosas na mão dele pra aproveitar. É irmã, boy, uma delas. Ao invés de resolver o mal entendido, né, sobre ser irmã dele, ele só quer saber dos 3 caras lá que o atacou. O Nijima fala que eles já descobriram quem foi e é só nosso garoto dar ordem pra acabar com eles. Porém, o Yuto avisa que não tá querendo envolver polícia nisso, então é bom ele tomar cuidado. Um tempo depois, eles chegam num lugar ali que parece um castelo. Rapaz, nesse lugar é as interesseiras de alto nível, que elas estão olhando pro carro, falando quem é que é corajoso de vir com uma lataria velha dessas pra um lugar como esse. Pelo visto, na verdade, é que a da direita é burrinha mesmo, a da esquerda reconheceu que é uma McLaren e falou que vale milhões. A garota já nota que falou besteira, enquanto de vestidinho vai pegar a mão do Nijima, falando que o carro dele é incrível. Ela pede o número e ele fala que vai passar e depois passa um tempinho com ela. Rapaz, tá precisando de uma McLaren, porque a menina já falou que é perfeito, mas é bom ele não quebrar essa promessa. Nisso, nosso rapaz tá pedindo pro cara explicar que lugar é esse. O Nijima levou nosso garoto pra casa das amigas e tá falando que nessa vida dinheiro nem sempre é tudo. Irmão. Agora eu fiquei confusa, não tenho certeza se é a casa das amigas. Mas considerando que tem um cara aí sentado no sofá com 2 do lado, não é possível que não seja. Já na outra parte do local, o Nijima fala que o cara que caçou ele tá logo do lado. Ele mantém tudo dali, então nenhuma informação vai passar despercebida. Nisso um cara entra na sala e fala que o que o Nijima quiser é só pedir. O Yuto então fala que quer toda a gravação da sala do lado. Porém, pelo visto o Nijima não manda tanto nas coisas assim, porque ele fala que num lugar como esse, privacidade é tudo, então se alguém descobrir que as imagens vazaram, ele vai perder toda a moral. Porém, nosso menino já manda a moedinha de 1 ien na mão do segurança e manda ele colocar logo as câmeras. Se não fosse o suficiente, ele dava até 2 iens. Quando tá com 5 iens na mão, o cara já tá se tremendo. Porém, o cara não responde, nosso garoto diz que chega e ele não vai aumentar a oferta. Óbvio que o cara na hora vem agarrar a mão dele, falando pra esperar um pouquinho. Se ele realmente dar 5 iens, essas câmeras estariam prontas rapidinho. Cena seguinte, os caras já tá trazendo uma TV avisando que tá tudo pronto. O Nijima continua reclamando, mas falando que realmente essa é a forma mais fácil. O Yuto tá ali vendo as imagens do garoto com as suas amigas, falando que ele não queria ficar vendo com um celular? Coisa, mas... Parece um celular o comando. Mas precisa saber o porquê tá sendo caçado. Tá bem peculiar esses 2 caras assistindo esse rapaz aí. O cara tá mandando um ataque do Venom. E a trabalhadora honesta fala que se ele tá planejando algo desse tipo, vai ter que pagar um bom extra. Porém, o cara fala que tá pegando leve. Ela não tem ideia do que o chefe dele fez pra conseguir uma garota que tava no hospital. A menina fica confusa e pede pra ele contar essa história. E ele fala pra ela chegar mais pertinho e então conta. O chefe não gosta de uma menina muito saudável não. Ele gosta de deixar as minas exaustas, presas sem saída e sem opções. Primeiro ele quer acabar com toda a dignidade da garota e reputação que ela possui. Eita rapaz, o alvo dele é logo Yamada. E assim que a menina estiver desesperada, sem nenhuma opção na vida, ele aparece e salva ela. Quando uma pessoa tá nessa situação e encontra uma mão de apoio, ela sempre se entrega. A garota obviamente responde que esse é um hobby bem peculiar, bem esquisito e claramente o cara não tem a saúde mental em dia. O cara responde que tanto faz, já que o cara é o chefe. Além disso, tem uma pessoa que atrapalhou os planos do chefe e agora ele tem que se vingar. Agora que eu fui reconhecer esse maldito aí é o cara da cicatriz da cartola que falou pro nosso menino que ele se vingar. A garota então pede pra saber quem é o chefe, não porque ela tá curiosa, mas sim porque ela quer evitar esse maluco. Porém o cara só responde que ele não é amador ao ponto de falar o nome do chefe dele em um lugar como esse. Quando de repente um cara entra na sala e fala que eles têm que se preparar para a festa de aniversário da Yamada que tá chegando. O cicatriz concorda, falando que eles precisam fazer isso direito, senão a cabeça deles vão rolar. O Yuto começa a suspeitar que esses caras aí têm apoio do Shinji.
O Nijima fala que é bom eles se vingarem, porém nosso menino diz que tá tarde e tá indo pra casa. O amigo, porém, diz que vai ficar mais um tempinho ali monitorando as coisas. Pode ter certeza que tudo que ele vai fazer é monitorar e mais nada. Andando pela boate, nosso garoto pensa que a Yamada atrai um oponente difícil, porém ela também não é um alvo fácil. Quando de repente o sisteminha ativa detectando um alvo em potencial. Se ele resolvesse o problema, receberia um bônus aleatório. Ali por perto, o tiozão tá se aproximando da mina de sarrinha. Se eu não me engano, esse é aquele mesmo cara lá do banco. Rapaz, ele tá falando, verdade. pelo visto, com a senhorita Sawai. Se eu não me engano, Sawai é a diretora lá da universidade. O que ela tá fazendo aí de roupinha no bar, velho? Professora é meio bizarra, mas já caiu. Ela diz que se é suficiente, manda o cara sair de perto. Avisando que ele tinha prometido que se ela vestisse isso, ele iria deixá-la atrasar mais 3 meses da dívida. O velho fala que é irônico que ela achou que só vestir a roupa seria suficiente pra conseguir isso. Ela devia saber que vai ter que se esforçar mais do que isso pra conseguir o que quer. A Sawai só responde que se eles chegarem perto, ela vai gritar. Porém, o tiozinho fala pra ela se acalmar, dizendo que não tem por que eles se estressarem. Se ela fizesse uma apresentação peculiar ali no palco por uns 5 minutos, ele então deixaria ela pagar só daqui a 3 meses. A Sawai responde que nem que ela vai dançar. Porém, o cara pergunta se ela tem certeza que não quer resolver o problema que ela tem. Imagina se os superiores da universidade soubessem que os pagamentos vão ficar tudo atrasado. Nisso ela diz que tudo bem, mas seriam só 5 minutos. O velhão agradece e lá vai a garota se esforçar. Rapaz, cadê nosso menino? Ele não vai salvar ela não? Já tá atrasado, Acho que meu não. filho. O velhão sabe que pessoas como ela que possuem esse tipo de trabalho precisam manter a imagem limpa. E é por isso que ele vai tirar um monte de foto pra depois chantagear. Realmente, o maldito já pode queimar no inferno. Desgraçado de merda. Sacar a Glock e matar ele, eu dou razão. Esse velho aí Meu é Deus, ridículo, calma, parece que tamanho. ele foi abandonado pela mulher porque é pobre e agora acha que tem que tratar as mulheres igual lixo. Já pode abrir seu podcast aí pra falar merda. Quando a Sawai tava ali sofrendo, o Calma, Chad finalmente Momo. apareceu e falou pra ela não deixar esses caras fazerem isso com ela. Na hora ela reconheceu ele como o irmão da Saki. Nosso garoto avisa ela que não tem mais como ela sair dessa situação e que esses caras vão ficar pra sempre a chantageando. Nisso, o velhão me pergunta quem é o maldito. É aí que nosso garoto olha pro lado e pergunta se realmente vai ter que fazer ele se lembrar. O cara se treme ao ver que é o Yuto, rei dos 10 ienes. Porém, ele toma coragem e fala que uma dívida é uma dívida. Ela tinha que pagar o que tava devendo pra ele. O Yuto queria ver o cara forçar e fazer isso. E agora o velho tá se perguntando por que esse maldito de novo tá querendo brigar com ele. Nisso, o Yuto fala pra Sawai que se ela tem alguma prova de que esses caras estavam cobrando juros abusivos, ela pode entrar na justiça pra pagar só o montante original. Do nada o maldito virou advogado pelo visto e ela tá ali impressionada, dizendo que não sabia de algo assim. Um outro cara ali do lado perde a cabeça, falando que eles possuem um contrato com ela e nada foi abusivo. Porém, o Yuto só avisa que quem vai decidir isso é os investigadores que vão analisar. Além Mas tu disso, viu o contrato? Pode fazer essas o suposições. protagonista sabe que esse cara tá quebrado depois de tudo que aconteceu naquele banco. Então, da onde que ele tirou esse dinheiro pra emprestar pra senhorita Sawai? Ele pergunta se realmente vai ter que dar uma pesquisada sobre isso e o velhinho parece hesitante. Depois de uma encarada do Yuto, o cara sai correndo, falando que vai se vingar, mas por enquanto ela podia deixar isso aí pra lá. Um tempo depois, do lado de fora, a coisa linda da diretora de minissaia tá agradecendo Realmente bizarro. pela ajuda. Ele fala que ela pode chamar o brabo de Yuto. Nisso, ela pede desculpa por ter precisado da ajuda dele. Vai ficar E com a fala que o pai diretora? dela se envolveu em um acidente e precisou de dinheiro de forma urgente, ela acabou se envolvendo em tudo isso. Ele diz que entende, mas pede pra ela ser mais cuidadosa ou outras pessoas vão acabar querendo tirar vantagem dela no futuro. Gigantesca, ela fala que ficou em pânico e acabou não conseguindo pensar direito. Nosso rapaz fala pra ela não Tamanho. pegar tão pesado com si mesma porque todo mundo comete erros. Ele ia chamar um táxi e ela então ia poder descansar. Porém, a Sawai fala que não pode mais voltar pra escola. Era tarde da noite e iam pensar coisa errada se ela chegasse com essa roupa muito peculiar. Ele pergunta se ela quer que ele alugue um hotel e ela diz que sim. Rapaz! Um tempinho depois já tá Cara, na tudo bom. recepção pedindo pelo um quarto. A mulher só agradece entregando o cartão quando a outra parece notar algo. O Yuto falando pra Sawai que assim que o quarto estivesse pronto, ele voltaria pra casa dele. A Sawai agradece, porém chama ele de irmão Yuto-san. Ele fica meio confuso e ela percebe que deveria ter chamado ele de irmão da Saki. Eu fiquei meio confuso aqui com essa confusão, mas eu acho que ela chamou ele de irmãozão. Tô meio confuso aqui, tô maluco. Enquanto isso, as recepcionistas estão conversando e a Otari põe no ombro da Kumi-chan.
falando para ela dar uma olhada no celular e ver se não é essa pessoa. Olhando pro nosso rapaz, ela diz que tem certeza. Nisso, elas ficam conversando ali, falando que vão fazer o melhor das duas. Nosso garoto pergunta se o quarto tá pronto e a outra fala que, infelizmente, todos os quartos de solteiro já tinham sido pegos. Ela fala que só tinha algumas alas melhores e eles receberiam um upgrade de graça. Ao mesmo tempo, uma outra menina tá saindo correndo a 1000. A Sawai diz que isso é estranho e nosso garoto pergunta por que eles não vão cobrar o preço normal. Porque a mulher diz que a falta de quartos é culpa deles e eles são muito profissionais. Ué, vocês... Como assim falta de quartos? Quer dizer, pode ser culpa deles, já que acontece alguma coisa, tem uma inundação, aí falta quarto. Aí faz sentido ser culpa deles, mas tudo enfim. Bem, então eles poderiam mostrar o quarto. Enquanto isso, no fim do corredor, tá vindo ali, né, fio? O safado pegou o número da garota e realmente levou isso daí e joga o jogo. De fundo, ele viu o nosso querido Yuto-san. Já no quarto que eles receberam o upgrade, o negócio ocupava o andar inteiro. O Yuto e a Sawai estavam meio confusos. Porém, a garota do hotel só fala pra eles não se preocuparem que tudo que tinha ali é de graça pra eles usarem. Ao abrir uma porta, porém, a Sawai solta um grito. Dentro dos quartos tinha incríveis ferramentas de tortura muito cruéis. Ele se vira pra mulher que fala pra eles não se preocuparem que tudo é higienizado. Porém, ele vem na cara higienizado falando em que que não é esse o sentido? problema. A menina só se retira e ele fica ali meio confuso. Nisso Rapaz, ele fala pra Sawai que tá isso. indo embora e manda ela descansar. Porém, rapaziada, ela grita no bracinho e fala que tem algo que precisa dizer pro garoto. A câmera muda pro ângulo peculiar, ela faz a mesma pergunta, ele então quer saber o que foi. Nisso, ela diz que quer pedir desculpas por aquela situação com a irmã dele. Depois de dar uma investigada melhor, ela descobriu que o problema eram aquelas garotas. E ela, como uma professora e uma pessoa responsável da escola, deveria ter notado isso logo. O danado do Yuto, pelo visto, estava pensando que era alguma outra coisa. Ele fala que já conversou com a Yamada e ela não precisa se preocupar que tudo foi resolvido com o irmão dela. Porém, a professora pede pra saber aonde a Saki tá vivendo, que ela quer pedir desculpas pra ela também. O Yuto só diz que tudo bem e um tempo depois tá no andar de baixo. Ele encontra o Nijima, que fala que agora encontrou a fraqueza do garoto. O protagonista só quer saber o que o cara tá fazendo ali, que responde que viu ele andando por aí com uma garota. Porém, o Yuto o ignora e sai, falando que aquela mulher era só uma pessoa conectada à irmã dele. Além disso, ele alugou o quarto pra ela e tá indo embora. O Nijima diz que conhece muito bem como funciona. Amigos durante o dia, amantes durante a noite. Isso daí é um danado. Quando, de repente, uma... Agora que eu tô lembrando, o Prata não recebeu a recompensa do sistema ainda. das recepcionistas chama nosso rapaz. Ela pergunta por que ele tá indo embora e se ele tava insatisfeito com algo do hotel. Nosso garoto só avisa que ele não tava planejando passar a noite, então qual é o problema? Ela então fala que nunca imaginou que alguém tão importante ia fazer uma revisão inesperada nesse lugar e pede desculpas. Ele fica confuso com esse negócio de revisão inesperada e ela fala que tem certeza que ele tá ali pra isso. O Yuto não entende, quer saber o porquê ele faria algo assim. Pro que ela responde que achava que ele havia se tornado o novo presidente desse lugar e acionista. Ela tinha recebido uma notificação e imaginou que era por causa disso. Pelo visto, o sistema realmente tinha dado aí umas ações do grupo Oten, né, que desses hotel aí, ele nem tinha visto. A recompensa. Elogia, falando que nosso garoto tá no outro nível. Ele já viu um cara alugar um hotel pra uma garota, mas agora ele nunca tinha visto alguém comprar um hotel pra passar a noite com ela. O Yuto tá cansado desse maldito e só manda dar uma olhada nos documentos desse cara. Se não tivesse tudo perfeito, era pra tirar ele dali agora. A mulher diz que entendeu e enquanto o trouxa tá falando pra ele esperar um pouquinho. Se ele tiver que sair desse hotel agora, vai acabar com o clima que ele tava criando com aquela mina lá. Porém, o Yuto não tá nem aí e só vai embora deixando o trouxa pra trás. Dia seguinte, nosso garoto tá comendo uma comidinha nostálgica. Pelo visto, eu acho que é a mãe dele que tá falando pra ele comer bem e se curar de qualquer doença. Ah, na verdade, né, a mãe do amigo dele lá que tava doente no hospital. E o Yamaguchi verdade, lembrei. pedindo desculpas por pedir isso, mas ele tava querendo mais um pouco de dinheiro e jurava que ia pagar aos poucos. Porém, o Yuto só fala que nunca tá esperando o pagamento. O amigo podia pedir quanto quisesse e deveria guardar o dinheiro dele pra se casar com uma tal de Yuki-chan e deixar a mãe tranquila. O Yamaguchi pede pra ele falar sobre isso e o Yuto quer saber o que aconteceu. O coitado do corninho revela que ele vem sendo evitado pela tal da Yuki. Parece que cada vez ela responde menos e menos as mensagens do trouxa. O Yuto pergunta se ela não trabalha numa loja de venda de carros e o cara confirma. Depois de ler 500 obras chinesas, a gente já sabe que ele vai levar o amigo lá pra comprar um carro e fazer aquela vingança. Cena seguinte, onde que estamos? Na loja de carro. Uma garota ali tá perguntando o que os dois vieram fazer ali. É a nossa dupla dinâmica e Yamaguchi fala que nosso garoto tá querendo ver umas naves. Nisso, a coxuda toda torta diz que tudo bem, então ela ia mostrar pra ele.
Porém, o Yamaguchi notou que ela tá com um machucadinho no joelho e pergunta o que aconteceu. Meio torta, ela fala que bateu aí num carro, mas tá tranquilo. Ele Bateu quer no saber carro? direito, porém ela fala pra ele não se Ah, confundi, pô. Pensei que o carro tinha batido nela, ok. preocupar Tá que não tudo foi certo. nada sério. Nisso, outras duas garotas da loja aparecem, falando que essa menina sempre sabe fazer o drama perfeito pra arrancar dinheiro dos caras inocentes. Porém, o Yamaguchi manda elas calarem a boca, até porque ela é namorada dele. Ele pergunta se essas garotas são colegas de trabalho e a Yuki confirma. Do nada, nosso garoto dá um esculacho moderno, falando que pelo visto ela tá trabalhando numa clínica de estética, porque as duas amigas dela ali estavam parecendo uns androides de tanta cirurgia. Por que ele tem esse esculacho nas duas, eu não sei, mas elas não parecem muito Pra quê? abalada. Falando que até onde sabe, o namorado da Yuki é um pobre ferrado, então elas não estão nem aí pra ele e era bom eles sumirem de lá. Além disso, a cirurgia que ela havia feito custava mais do que o ano inteiro de salário dele. A Yuki então pergunta por que elas colocaram a culpa do acidente de ontem nelas se elas possuem tanto dinheiro assim. Por o que a outra responde que ela foi a culpada, então é óbvio que ela vai ter que pagar esse valor. As duas ficam rindo da trouxa, porém a Yuki revela que haviam sido elas que tinham esbarrado nela de propósito. Foi bem nessa hora que ela cai com uma caixa na mão, com o joelho, derrubou um monte de coisa e ficou igual um idiota caída no chão. O Yamaguchi na hora sabe que é por isso que a coitada tava com o joelhinho machucado. Porém as duas falam que não foi nada demais e manda ela parar de ficar causando algo por isso. Só que o Oclinhos não vai deixar barato e manda elas se desculparem. Rapaz, o maluco partiu pra agressão já puxando o braço da outra, avisando que se não pedir desculpa vai ser espancada. Na China? Não falou isso não, mas mandou pedir desculpa. Nisso alguém apareceu perguntando o que tá acontecendo. É o trouxa que é dono da loja, avisando que ele é corajoso de colocar a mão na menina dele. A garota obviamente já fez o drama, falando que o braço dela tinha sido amassado por esse monstro. Foi bem aí que a Marinian localizou nosso rapaz e perguntou o que ele tava fazendo ali. Nosso garoto ficou reluzente, né, danado, tá gostando desse tremerzinho. Ela conta que veio dar uma olhada em alguns carros e pergunta o que tá rolando ali. A discussão continua progredindo enquanto o chefe quer saber se eles são amigos da senhorita Marianne. Por respeito a ela, se o cara pedisse desculpas, eles finalizariam esse assunto aqui. Porém, o Yuto só perguntou se o cara perdeu a cabeça ao pedir pra ele se desculpar. O dono da loja então responde que ele perdeu a única chance que ia ter de não passar vergonha. A Marinian deseja boa sorte, mas fala que se as coisas derem errado, ela não ia ajudar não. O cara pergunta o que ela tá querendo dizer com isso. Pro que a garota explica que se ele causar algum problema, o contrato iria ser cancelado. Agora o dono da loja tá querendo entender quem que é esse garoto na frente dele que a filha da família Ito valoriza tanto assim. Porém agora o trouxa ficou na enrascada, que as duas mulheres da loja tá falando que nem ferrando que iam pedir desculpa pra aquela menina. O trouxa agora ali tá ponderando se passa vergonha ou se acaba com o contrato. As garotas estão usando as armas mais poderosas que possuem e a outra ali sacou até a técnica do Venom também. Porra! Que Com isso? isso, o trouxa caiu na armadilha, avisando que se tem algum problema eles poderiam chamar a polícia, mas nem ferrando que ele iria pedir desculpas. Na hora, a Marinian avisa que se esse é o caso, o contrato tava encerrado. Porém, o Yuto põe a mãozinha no ombro e fala pra relaxar que isso não vai ser necessário. Ele se vira e eu achei que ele ia fazer alguma coisa, mas ele saiu da loja, é isso, incrível. É a resolução de problema mais simples que eu já vi. Com certeza vai ter alguma coisa depois, não é possível. A Marinian Não, tá bom. Se as pessoas não se entendem, ninguém vai pedir desculpa pra ninguém, foi embora. Ué, simples. Fora pede desculpas, ele diz que tá tudo bem. Assim como nós, ela fala que ele tá muito gentil, como é que ele vai se vingar do que aconteceu? Nosso garoto responde que ele não é o Hitman não pra ficar buscando vingança, ele tá bem tranquilo. O Yamaguchi fala pra não se preocupar que ele ia achar uma forma de provar a inocência da namorada dele. Enquanto o Yuto diz pra Marinian que ela sim é a pessoa gentil. O cara da loja e as mulheres estão tudo dando risada. E as funcionárias tá falando que vai fazer um servicinho extra pro chefe por eles terem defendido elas assim. Serviço bacana. Engraçado talvez tenha saído no lucro, mas vamos ver aí o desenvolvimento desse desenrolo. Na verdade o sorriso dele já logo mudou. Assim que ele deu uma olhada no WhatsApp, viu que várias empresas estavam cancelando alguns contratos com ele. O pior é que vários dos carros já tinham compradores, então como é que ele ia devolver o dinheiro e explicar toda essa situação? Na hora ele tá apertando a cabeça querendo saber o porquê isso tá acontecendo. Nisso as garotas que haviam oferecido uma recompensa pra ele perguntam se ele quer agora. Porém ele perdeu a cabeça, agora vai ficar sem recompensa e sem carro pelo visto, porque já chutou a primeira mandando o lixo sair de perto. Nosso garoto vingativo resolveu tudo no WhatsApp. Como? Não sei, ele tem contato do banco, vai saber, o menino é o brabo com vários dinheiro no bolso, tá ligado, parceiro? E ele só fala pra Maria não se preocupar com isso, que tudo já havia sido resolvido. Um tempo depois, já na ponte da cidade, dirigindo um carrão. Dentro dele tá nosso grupo com a namorada do Yamaguchi toda feliz.
Ela pergunta se ele tá precisando de uma motorista, nosso rapaz fala que esse aí é um teste. Pro que ela responde que tá perfeito, então ela tem certeza que ele não vai ser um chefe tão ruim quanto o antigo. Rapaz, essa sua difícil. namorada aí, Yamaguchi, tá peculiar com o protagonista, você abre o olho, rapaz. Ele tá mais com raiva ali do cara da loja, obviamente, falando que queria uma forma de se vingar daquele cara. A Yuki diz que não precisa, agora eles estavam livres daquilo. Além disso, ela só tava se distanciando um pouco porque não queria causar mais problemas pra ele, que já tinha várias coisas pra resolver com a mãe. Ele já tá todo fofinho, pedindo desculpas e agradecendo ela por ser tão compreensiva. Nisso, o Yuto pergunta até quando eles vão ficar flertando na frente dele. Quando, de repente, a expressão dele muda. Ele fala pra ela dar uma olhada porque tava quase batendo no carro. Pelo visto, essa daí, né, não vai ser uma boa pilota. Complicado. Tempo depois, eles chegaram na frente de uma mega empresa. A primeira vítima do nosso rapaz estava lá esperando, falando que ele demorou pra mandar mensagem. Agora Faz tempo quer que não saber aparece. por que ele tá ali. Nosso garoto apresenta a Yuki, apresenta a Mayumi, né, uma pra outra. Pelo visto, ele vai jogar a Yuki pra ser motorista dessa daí, deve tá querendo matar as duas no trânsito. Porém, a Yuki, já com seu script combinado com o nosso rapaz, fala que aquele carro ali era o novo presente da Yanagi. Que na hora já se joga do nosso rapaz, falando que tá dando o melhor dela nessa companhia. Nisso, o celular do nosso rapaz toca. Pelo visto, é um problema com a senhorita Sawai. Parece que a Yamada invadiu o quarto da irmã dele e ele fala que tá indo pra lá agora. Ele pede desculpa pra Yanagi, mas tem coisa pra resolver. Nisso, vai embora. Enquanto a infladinha fica ali pensando Infladinha? que da próxima vez ele não escapa. No diminutivo? Enquanto na universidade tem uma velha Sig no Shinji pra dar vassourada. A Sawai explica que ele estuda ali, porém a mulher só diz que não tá nem aí. Não é porque ele é um estudante que pode fazer o que quer. O trouxa que tava correndo, que bate fez? de frente com o nosso garoto e já fica em choque ao olhar pra cima. Nosso menino já dá-lhe a torcida no braço e pergunta onde ele pensa que tá indo. O Shinji tenta falar que se quebrar o braço dele, ele chama a polícia. Porém, nosso menino só tampa a boca dele. A Sawai diz que talvez ele tenha ido longe demais, só que nosso menino diz que tem coisa pra resolver com essa pessoa. Ela então conta que viu esse cara do lado de fora da escola subindo as escadas. Pelo visto, ele tava querendo ir visitar a irmã e a Sawai deu uma seguida. Porém, ao chegar no andar de cima, ele tava suspeito, olhando pros lados e tentando abrir a maçaneta. Foi aí que ela mandou mensagem pro Yuto pedindo por ajuda. A polícia não existe mais não, maldita. O protagonista pergunta da onde que ele tirou esses papéis, e a garota fala que foi do quarto da Saki, que é o 207. Nisso, o Yuto dá uma olhada no tal projeto de nova energia e acha que não é da irmã dele. Ele então revela que o quarto da irmã dele na verdade é 209. Na hora, Sawai toma um susto e pede desculpas por ter prendido ele, avisando que achou que ele estava invadindo o quarto da Saki. O Shinji com raiva fala que ele tem o direito de entrar no quarto da irmã dele e isso não vai ficar barato. Calma, que estás na escola, então tens de pedir autorização à escola. Se a irmã não deixou, tu não podes. Porém nisso, nosso garoto solta os papéis no chão e pergunta se o trouxa realmente acha que ele não vai falar nada sobre ele tá tomando coisas do quarto da Yamada. No caso, né, ele é o Yamada Shinji e a irmã é a Yamada Mika, né? Ele tá pegando coisa da Mika. O Shinji tava querendo reclamar, falando que a relação dele e da irmã não envolve mais ninguém peculiar, no mínimo dizer isso. Ó, a polícia, Quando uma policial vindo. chegou e o Shinji foi querer denunciar o seu rapaz. Gigante como toda, seu nome Rapaz. era Uchiyama Akari. O Shinji agradeceu a chegada da senhora e ela ficou com raiva desse maldito chamar ela de velha. Ela então falou que Pô, primeiro velha, teria que investigar coitada. a situação quando Carinha parece nova. reconheceu o Yuto. Um tempo Pô, todo mundo conhece o Prota. Agora sim tá vindo a polícia. Já preciso desligar isto, né? Pronto, vamos seguir. depois, na delegacia, nosso garoto tava todo torto ali na cadeira. Na sala tava o Shinji, a irmã e a oficial, falando pra todo mundo se explicar. A Saki Mas todo fala que mundo tá nesse tudo bem, ela mundo tem a parada vai gigante. tirar Que a é isso? denúncia e não tem mais que resolver isso. Na hora já se levanta e fala pro Shinji vir junto. Porém, o trouxa fala que ele não vai deixar isso de graça, ele nem mesmo tá conseguindo erguer o braço direito. Ele queria uma recompensa como desculpas desse maldito moleque. A irmã fala pra ele parar de arrumar problema. Além disso, ela tá deixando barato já que ele tava mexendo nos documentos dela. Ele tinha que se lembrar que ela que pagava a mesada do cara. E avisa que se ele não se comportar, ela vai cortar. Rapaz, o coitado tá sendo humilhado pela irmã e ainda tá sendo bancada. Obviamente, Meu o trouxa do Deus. Shinji vem mentir, falando que só queria ver os documentos porque quer dar o melhor dele pra ajudar ela. Porém, ela não parece acreditar e só manda ele parar de causar problema. Pergunta se o braço dele tá melhor e se ele quer ir pro hospital. Na hora ele começa a mexer o braço, falando que tá bem demais, desde que não corte a mesada dele, ele nunca que sente dor. O Yuta então se levanta e fala que se tá resolvido, ele já pode ir embora. Porém, a policial fala pro garoto ficar paradinho. Por mais que o Shinji tinha tirado a denúncia, se o hospital confirmasse uma agressão, isso se tornava um caso criminal. E se algo assim acontecesse, ok. ela ia ter que algemar nosso menino. Ele quer saber qual vai ser o resultado do médico e obviamente ela fala, né, que eles vão ter que esperar o seu maldito.
Atrás da porta, a Sawai tá assustada. Ela não imaginou que nosso rapaz corria o risco de ser preso. Pô, o tamanho disso, irmão. Tá certo não? Pô, esse Marro é o recorde mundial de Suicone. Não é De possível repente, não. ela entra na sala Caralho. e fala que vai assumir toda a responsabilidade pelo que aconteceu. O Yuto só tava tentando ajudar ela, então era injusto que ele fosse preso assim. A policial pergunta quem é essa mulher. Nosso garoto, sem Diretora. explicar, só pede pra Sawai ir embora e fala que não precisam de mais pessoas se envolverem nisso tudo. Ela parece hesitar, querendo saber se ele tem certeza, mas diz que tudo bem, ela ia voltar pra universidade e ele podia ligar se precisasse de qualquer coisa. Ela então saiu e nosso garoto tentou sair juntinho, porém a oficial chamou ele mais uma vez. Eu achei que ela ia mandar o garoto ficar, porém ela só perguntou se esse era o tipo de mulher que ele tava interessado. Agora tava explicado porque ele não manda mensagem faz anos e havia se esquecido dela. Nosso menino, pelo visto, era um lambibota no passado, que fala que ele que chamava sempre por ela e ela que o abandonou. A verdade é que o Tia Makari foi a primeira pessoa que ele ficou apaixonado, e ela era a sênior dele na escola. Nisso, Mas assim, vão ele reatar? fala que já entendeu, ele deve gostar só de garotas mais novas e ela foi só um erro, então tá se retirando. Na mesma hora, um cara trouxe o resultado dos legistas e ela fala que, pelo visto, ele deu sorte já que o garoto não se machucou. O Yuto pergunta se finalmente pode ir pra mas casa já? e ela diz que sim. Porém, na mesma hora, tira o chapéu e fala que o expediente acabou. Será que eles poderiam sair pra comer algo? Opa, é o interessante. seguinte, já no apartamento dela, Opa! chupa pra certinho. Confuso, o Yuto pergunta se eles não iam sair pra comer algo, então por que eles estão ali? Tá, mas no lugar perfeito pra me comer, Eu achei né? que ela fala que ela que era a comida, né? Assim, que Eu também. direta assim nesse ponto, mas não. Ela fala que só tá ali, né? Porque precisa de trocar de roupa, não dá pra sair pra comer vestida de policial. Porém, calma aí, talvez ela seja direta assim, porque ela pediu ajudinha com algo. Opa! Ao ver a sala toda bagunçada, ele já sabe que é danada, tá exausta do trabalho. Ela fala que sim, que precisa de ajuda pra limpar a casa, pelo amor de Deus. Agora ferrou o Yuto, corre disso aí. Nisso ela se joga na cama e fala que ele sempre ajudou quando eles eram estudantes. Ou talvez continue aí, Rapaz. Yuto. Ô, rapaz, agora não vai embora de novo. Tá limpando o chão, bora, acho que Eu fico decepcionado com tudo. acontecer algo, então eu acho que não vai acontecer. Ela então quer saber quantas namoradas ele teve nos últimos anos. O Yuto só diz que namorou uma única pessoa que chegou a considerar a se casar, porém eles terminaram. De repente ela dá uma bicuda no coitado. Ele pergunta o que foi e ela explica que desde aquela Rapaz. época não namorou com ninguém, então agora ela ficou com ciúmes. O Yuto fala: Meu Deus, a moça que ele tava namorando, tava churquindo ele, mas impossível, e chamou ele de pobre várias vezes. Tu ficou com ciúme disso? óbvio, ela terminou com ele, então ele poderia fazer o que quiser, não faz sentido isso. Ela meio que se enrola nas palavras, falando que não queria ter terminado e não sei o que, porém ele só quer saber o porquê ela desapareceu. Pô, esse bolso aí, aqui, rapaz, acho que não dá pra guardar nada não, pô, tá muito apertado. Nada naquela época. Ele até mesmo perguntou sobre ela para outras pessoas e parecia que ninguém a encontrava. A Mardita responde que só vai contar se ele arrumar todo o quarto dela. Nisso ele tava ali recolhendo as coisas do chão, quando de repente ela bateu uma foto dele bem quando ele tava com as roupinhas boas na mão. A danada ainda fala que agora tem a evidência de um crime que daria uns bons anos de prisão. O coitado fala pra ela pagar isso agora. Ó, policial, opa. Eu encontrei aquela pessoa. Também é policial, não vai dar certo isso não. Vai embora, show. Tá maluco? Como é que ele faz agora? É porque ele ia se ferrar se algo assim vazasse. Porém, a Mardita tá só mostrando a linguinha ali, vai chantagear o coitado, né? É muita dor que a gente tem desse protagonista. Que celular estranho da caralho. Isso parece quase um retângulo. Quer dizer, todo celular é um retângulo, mas pô, isso aí tá muito pequeno na parte de baixo. O celular tem que ser assim, pelo menos, tipo, o dela tá assim. Que porra é essa? Ela já pergunta o que ele acha que a irmã vai pensar se vê algo assim. Sem muita opção, o Yuto só fala para dizer logo o que quer. Ela fala que não muita coisa, mas pede pra ele sair pras compras com ela e ir pra festa do pai de 60 anos. Ele responde que tudo bem, se ele tiver com tempo no dia, ele vai. Nisso ela tá toda feliz, então me fala pra eles irem pras compras agora. Ela abre o armário e pede pro nosso rapaz escolher o que ela vai vestir. Isso porque ela tá curiosa pra saber se ele prefere ela numa roupa mais fofa ou mais madura. Ele tava ali pensando que ia fazer, quando de repente o celular dela tocou. Era um pedido de ajuda do trabalho e ela falou que ia ter que ir agora. Ele respondeu que era uma pena, mas ele tava indo embora nesse caso também. Nisso ela foi até a janela e falou pra ele dar uma direção em que o bandido poderia passar bem ali. Ele achou isso peculiar, mas foi lá. Bem nessa hora, a garota jogador virou a cara dele um beijinho. Ô, Rapaz, essa daí eu louco! busquei. Avisando ainda que a bandida tava bem ali, Mardita. Se virou e deixou ele todo trouxa ali, falando pra ele não se esquecer. Agora a irmãzona tava indo resolver os problemas Pô, mas esse chapéu deixa ela feia da demais. cidade.
Ele Não combina, fica ali não. pensando que ela nunca muda. Porém, tanto faz. Agora tá na hora dele resolver coisas importantes. Em um prédio, tava rolando uma reunião com aqueles investidores que estavam todos interessados no nosso rapaz. Eles queriam saber quais eram os próximos planos do Yuto, que falou que hoje não tinha nada demais. Porém, do nada começou a esculachar os caras, querendo saber como é que eles se dizem os donos da cidade e mal conseguem encontrar a única pessoa que tava tentando matar ele. Os investidores tudo torto, né? Tem que explicar que isso aí não é a área de expertise deles. Eles manjam de como investir, não de como encontrar assassino. Foi aí que o Yuto mudou de expressão e falou que é por isso que ele tá ali hoje. Como nenhum dos investidores entende sobre investigação, ele tá querendo montar a empresa dele de investigação, mas faz sentido. Faz assim? Assim que ele cita que vai investir 10 mil ienes, os caras ficam assustados. E o Yuto diz que é necessário pagar as pessoas bem para que elas façam o trabalho direito. Nisso, os velhão tudo muda, falando que pra eles fazer uma empresa de investigação seria fácil demais, eles têm muito talento nessa área. O Yuto diz que tudo bem, e a primeira investigação era pra ser um novo projeto de energia no país F. Ele tá querendo entender o que tá rolando na família da Yamada e do irmão dela. França? A cena então muda pra um hotel e a garota tá ali perguntando pro cara qual que é o problema. Pelo visto é o louco daquele marido lá do Nijima que tá exausto e tonto, filho. A menina acabou com ele. Porém, do nada, a maluca saca um taco de beisebol, falando que ela resolve sozinha então. Esse quarto tinha várias coisas incríveis e seria um desperdício não utilizá-las. O Rapaz! cara tentou Rapaz! fugir, porém foi capturado. Eu tenho muito medo de saber o que aconteceu com esses dois. Porém, não. Nijima já tá na recepção falando que não pode mais voltar pra aquele lugar não. A garota do hotel, porém, falou que já tinha trazido uma sopinha pra ele recuperar as forças. Nisso o cara tá bebendo tudo animado, falando que o Yuto-san melhorou esse hotel assim que assumiu o lugar. Pelo visto foi nosso rapaz mesmo que mandou colocar lá o taco de beisebol e a sopa. Pelo que ele falou aqui é pro cara não deixar reclamações sobre o hotel, né, daquele dia que ele expulsou ele. Eu não entendi muito porquê, mas imagino, né, que ele tá jogando aí o xadrez 3D e logo a gente vai descobrir. Também não entendi, não. Os caras trazendo uns itens pro hotel. O mano da cicatriz lá tá dando um monte de ordem e esculachando geral. O Nijima tava passando por perto e reconheceu que esse era um dos caras que obedecia a um tal de Haruma Fuji. Ele perguntou pro cara do hotel o que tava acontecendo, que explicou que aquela pessoa ali tinha alugado o topo inteiro do hotel pra fazer um aniversário especial. Ele na hora perguntou se era o aniversário da Yamada Mika e o cara confirmou. Nisso ele então sorriu e falou pros caras que eles tinham a chance perfeita de fazer isso ser algo especial. Confuso, o cara perguntou o que ele tava querendo dizer. E o Nijima então explicou que esse cara que tava organizando essa festa tava querendo roubar a irmã do Yuto. Na hora o cara falou que era melhor então cancelar a festa. Porém, o Nijima respondeu que isso não seria necessário. Na verdade, eles deviam aproveitar ainda mais. Quando o Cicatriz viu toda a festa organizada, ficou impressionado. Ele até pagou um valor extra para os caras pelo ótimo serviço. Porém, o mano recusou, falando que o mais importante é que a festa de uma pessoa tão especial quanto a Yamada fosse perfeita. O trouxa achou que o pessoal nesse hotel tinha percebido como influente ele é e estavam querendo criar conexões. Mal sabia ele que o Nijima e companhia tava logo ali do lado fazendo planinhos. Nisso ele ligou pro nosso rapaz e chamou ele pra assistir os fogos no Hotel Orsen. Porém o Yuto tava cansado e mandou o cara se virar sozinho com essas loucuras aí que quer fazer. Até o Nijima falar que ele iria se surpreender com o que tá prestes a acontecer e não podia perder isso. O que será? Ele perguntou pro cara do hotel como tava com as preparações, que respondeu que tava tudo perfeito. A cena então muda pra Mika perguntando por que o Shinji chamou ela até ali. Que questiona se ela se esqueceu que dia é amanhã. Antes que ela pudesse entender algo, os fogos começam a explodir. E no meio dele tem uns números ali esquisitos, 12, 21, 59. Contadora? Óbvio que a menina tá meio confusa. Todo mundo do hotel tá achando uma incrível celebração. E o Shinji então fala que assim que passar da meia-noite vai ser o aniversário dela. Como ela nasceu em exatamente 22 de dezembro, aos 12 minutos e 22 segundos, quando mudar a data, ela vai ter ficado mais velha. Toda feliz, ela agradece, falando que ele não precisava ir tão longe. Esse cara peculiar fala para ela não achar estranho que ele não é tão romântico. Rapaz, eu espero que isso não seja nada romântico, né? Até porque, exato! Ah, tá entendido. Agora ele revelou, né? Que no caso nada foi planejado por ele, sim por outra pessoa. O trouxa da cicatriz tá logo ali embaixo com um buquê na mão, né? Tá querendo a irmãzinha roubar do nosso menino. O Shinji avisou o cara que assim que acabar o show de drones e fogos é pra ele entrar com o buquê. E o Fuji tá ali por perto, falando que se o plano der certo, ele vai receber uma ótima recompensa. Nisso, o Fuji pergunta pro da cicatriz quanto que o hotel vai cobrar. Enquanto entrega o buquê, o cara fala pra ele nem se preocupar, que eles falaram que vão cobrar mais barato ainda. O cara fala que na verdade isso aí tanto faz até porque é barato. A parte mais importante era ele conseguir aquela garota. O cicatriz tá com raiva porque parece que esse Fuji sempre enrola pra pagar, mas tá ali ostentando. A Mika tá perguntando pro Shinji quem preparou isso, que fala que a pessoa já tava vindo.
Bem nessa hora, o Fuji aparece dando os parabéns pra Mika. Ela tá surpresa que ele tá ali e o cara responde que logo logo ela vai entender o porquê. O pessoal do hotel então fala que os drones estavam mudando as palavras. E no céus então muda pra Feliz Aniversário Mika, que legal. de Agari, no caso Haruma Fuji, que é esse maldito. Eu sempre quis ver esses drones funcionando. Eu sei que tem essas coisas em Portugal, mas é muito raro, é muito longe. Não vale a pena, não. Shinji, pior ator, fala que esse H deve ser de Haruma Fuji, só pode ser. Porém, de repente, Olha o essa, H Momo. muda pra IM? Seria Yuto Matsushima, será-se? A cena já tá com o cara do hotel pedindo desculpas, falando que eles não se lembram de terem sido pagos por esse evento. Na hora o cicatriz já sabe que eles foram enganados. Enquanto os caras tá tudo confuso sem entender o que aconteceu, o Nijima aparece. Na mesma hora, o nosso preguiçoso chega querendo saber porque foi chamado até ali. O Nijima, filho, realmente valeu a pena dar aquele hotel com aquela maluca pra esse cara. Porque ele já fala que nosso garoto se empolgou tanto pra fazer essa festa pra Mika que agora tá até exausto. O trouxa do Fuji já tá com ódio em ver que é o maldito de novo. E a Mika, realmente toda torta, não consegue acreditar que nosso garoto foi tão distante assim por ela. Enquanto o cicatriz fala pros caras do hotel que eles vão ser punidos por ter agido dessa forma. Até o cara revelar que eles estão errados, até porque o Yuto é o chefe daquilo ali. O Fuji tá achando que ele é tipo líder dos seguranças ou coisa do tipo. Até o cara revelar que ele é o maior acionista, então né, é o CEO. O Yuto tá até agora querendo saber cadê o like nesse Acabou já? vídeo, molecada. Rapaziada, acabou o nosso rei do dinheiro. Na verdade, ele não tem tanto dinheiro, né? Que todo mundo não tem dinheiro. Ou então ele tem dinheiro, ou não sei. Exato, se a barra ficou baixa, ele manteve, então ele ficou com mais. Tô com saudade de trazer um mobinho assim, nesse estilinho igual daquela dos 90 milhões, tá ligado? Até às vezes eu gosto de trazer umas assim. Então volta com aquela do cara do tempo, que troca tempo por dinheiro e dinheiro por tempo. Essa é boa demais, irmão. Traz essa para nós. Enfim, espero que tenham gostado. Ótimo manhua, mais manhua de dinheiro. Não sei se já criei a playlist, mas tá aqui. E é isso, valeu, falei, fui. Tchau, tchau.